noite, bem-vindo a mais um episódio do Pode Crente. Eu sou a Bianca Veríssimo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Stephanie Gama. E hoje a gente está com um assunto que tem muita ramificação. Hoje é Batalha na Mente. A gente tem a honra de receber aqui uma pastora e psicóloga, a Cris. Cris, fica à vontade para falar um pouquinho sobre você. É uma honra ter você aqui. E que esse podcast venha ser para a honra e glória de Deus. Amém? Isso aí. Amém! Boa noite, meninas! Boa noite. Boa noite a todos que estarão conosco nesse momento que eu espero que seja tão edificante. Amém. Esse bate-papo desse universo de batalha da mente. Talvez a gente explore um pouquinho sobre entender sobre esse discernimento do que é espiritual, do que é emocional. Primeiro, parabéns pelo projeto de vocês. Eu tenho certeza que vai inspirar muitos jovens, Amém. viu? Inspira muitos jovens. E estou muito feliz e muito honrada por estar aqui nessa noite. A honra é nossa. Tem uma profissional, uma pastora, mulher de Deus, né, que a gente acompanha. Ela já pregou várias vezes na nossa igreja, ó. É só a palavra, né, gente, ó. Das melhores, pra honra e glória de Deus. Amém, Mas amém. vamos lá. Vamos lá, Cris, antes de a gente entrar no assunto principal, a gente quer que você fale um pouco de você. A gente gosta de saber um pouquinho da vida dos outros. Então, a gente fala, não é fofoca, é a gente realmente saber o que aconteceu, né? Me fala um pouco, pode ser lá no início, quando você se tornou cristão, você já nasceu cristão, quando no seu coração você começou a realmente ir para essa parte da psicologia e pastora, enfim. Eu sei que é muita coisa para contar em pouco tempo, mas fica à vontade. Uau, que delícia. Sabe que as pessoas que acabam vendo a gente transitando, né, no ministério, acabam falando, Cris, qual é o seu testemunho? Conta o seu testemunho. Então eu vou ter a honra de estar contando aqui, acho que de primeira mão. E a gente tá escutando, né? Meninas, eu nasci em um lar cristão. Toda a família materna, eles eram ali da Assembleia de Deus, do Ministério Belém. Minha avó é extremamente ativa. E a minha mãe conta, né, que a bolsa estourou porque eu nasci. Minha mãe estava de 7 meses de gestação. Eu nasci bem pequenininha, hoje eu tenho 1,80 m. Eu falei, ainda bem que não chegou nos 9 meses, né? Porque senão eu teria passado de 1,80 m, enfim. E minha mãe fala que foi num culto de círculo de oração, aqueles cultos no lar, e as mulheres do círculo de oração, elas fizeram esse culto na nossa casa em 7 meses, e aquele culto avivado, né, porque as mulheres que eu costumo dizer com muito carinho, as mulheres do coque, né, as irmãs do coque, né, com muito carinho, porque elas fizeram parte da minha história, da minha primeira infância, e foi, a bolsa estourou da minha mãe em um culto no lar. Minha mãe brinca, né, que foi ali que eu tive um encontro, eu brinco, né, na verdade, minha mãe fala, estourou a bolsa ali. E eu falo, foi ali que eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Já queria sair E um rodando. culto avivado. Isso mesmo. Mas aí e aí minha primeira infância foi nesse contexto da Assembleia. Meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos. Meu pai é alcoólatra, adúltero, mas um homem de um coração enorme. Meu pai era aqueles que bebiam e caía. Sabe aquela pessoa que bebe e cai? Não era aquele que bebia e ficava violento, como eu via na minha casa, tinha, né, alguns outros alcoólatras, e eu via esse contexto de violência. Meu pai não, meu pai era aquele que nós falamos que aquele alcoólatra mais molão, né? Ele ficava chorão, ele ficava melancólico, enfim, mas aí minha mãe não aguentou todo esse contexto, né, da bebida, então eles se separam, eu tinha 8 anos, mais ou menos 8 anos de idade, e aí eu vou para casa da minha avó. E para casa da minha avó, esse contexto assembleiano, minha avó muito ativa no ministério, mas extremamente rígida dentro de casa. Minha avó, ela não tinha muita sabedoria de como lidar, né, com a fé. Então era aquela que falava assim, menina, tira o kit de Jezabel, né, que eram os meus brincos. Eu sempre gostei, né, de brincos, de colares, anéis. Ela fala, tira esse kit de Jezabel. Então, mas assim, sempre ouvindo a palavra, com muito temor. Só que aí na minha adolescência eu desvio. Porque eu não tinha tido um encontro com Jesus, né? Eu tive um encontro com a religião. Sim. Eu tive um encontro com o Deus da minha avó e o Deus da minha mãe, né? Então eu ia para a escola dominical porque elas iam. Então quando chegou na época dos 12 anos, da adolescência, aí eu acabei, infelizmente, indo para o mundo. Comecei a fazer teatro, fiz teatro secular. O meu sonho era ser atriz. Tirei o DRT, que é o Registro Profissional de Atriz. Olha, é a primeira vez que eu conto isso. Exclusivo, pega essa. Exclusividade, Nossa, né? Nunca... Fiz teatro. Nunca imaginei, tipo...
ir pra esse mundo universo, né, dos palcos, né, camarim, holofotes, enfim. E que era um primo que me ajudou, não fui no mundo por conta do teatro, né? Acabei eu não tendo a maturidade e deixando me influenciar durante essa trajetória. Porque no período de começar a fazer um curso de teatro, um primo diretor de teatro, muito querido, ele me ajudou muito na questão da oratória. Eu tinha a língua presa, né? Então eu falava claro, acho que não era língua presa, eu não vou falar o termo técnico certo da fono. Então eu falava Cláudia, Creusa, né? Eu não sei se isso é língua presa, mas enfim, eu trocava essas palavras. Eu acho que não era língua presa, eu acho que tem uma outra maneira profissional de falar, que eu não sei. E aí ele me ajudou muito. Então eu digo que Deus já estava me preparando lá para lidar com o microfone. E eu era uma criança muito tímida, né? Por mais que eu era arteira, brincalhona, mas quando eu tinha público, eu era uma criança muito mais tímida. E aí fui para esse universo do teatro, então me ajudou a perder um pouco mais de timidez, me ajudou na oratória, enfim, e fiquei na minha adolescência fazendo teatro, e aí eu acabei me perdendo, né? Não foi a culpa daquela companhia de teatro, mas as pessoas que passaram na minha vida e eu não consegui filtrar. Mas é claro, eu estava longe dos caminhos do Senhor, e aí um prato cheio para o inimigo, e aí acabei me desviando mesmo, me distanciando, relacionamentos errados, enfim. E voltei para os caminhos do Senhor nos 18, 19 anos, quando eu encontro um amigo que tinha feito teatro secular comigo na minha adolescência, e eu encontro ele transformado. E aí eu me lembro que eu cheguei, estava até no Habib's, na Avenida Brasil, eu cheguei e falei, oi, né, Kaique, tudo bom, né? E como que você tá? E eu tava louca, virada no Jiraya. Longe de Deus, Rastafari, enfim. E aí ele falou, encontrei um homem que mudou a minha vida. O nome dele é Jesus. Só que eu acho que ele não sabia que eu era evangélica, que eu tinha sido criada nesse contexto. Eu não me lembro agora. E aí aquele impacto de falar, uau, você é crente. Aí veio um gatilho, né? Jesus. E aí, depois daquele momento, eu comecei a ficar incomodada, querendo saber mais, assim, voltar para os caminhos de Deus, com sede, voltar para os caminhos do Senhor. E aí eu já estava muito machucada, muito ferida, muito defraudada, já tinha tomado as decisões erradas, e eu estava caminhando para um lugar muito escuro, né, para um quarto muito escuro da minha alma, né, e foi através dessa palavra que veio como uma semente. Aí eu me lembro que um dia minha prima, e aí eu continuei ainda no mundo, mas assim, com aquele, nossa, Jesus. Aquele sentimento, eu tenho que voltar. Exatamente, aquela semente que foi lá na infância, né, foi ativada, né, foi mexida dentro de mim, né. E então, minha prima, Assembleia de Deus, falou assim, Cris, vai ter um teatro. Ela sabia que eu gostava de teatro, estava nesse universo, né, artístico. E a minha prima fala, Cris, vem pra igreja. Aí eu me lembro, meninas, que eu falei assim, eu em teatro de crente? Parou. Teatro de crente vai ser aqueles bonecões de espuma, aquela cartolina passando, né? Um preconceito terrível, né? Um lençol. Jesus vestido com aquela bata branca, né? Vai ter EVA pra tudo quanto é lado, né? Não vou. E minha prima, né, em Primeiro Amor, né, escrevo no meu primeiro livro sobre isso. Ela estava no meu, prima, vamos. Aí quando eu vou, eu falei, eu vou, tadinha, né, tá me chamando, eu vou, mas não tô muito afim. Mas, enfim, aceitei. Vale a pena perseverar, né, na evangelização, enfim, o Espírito Santo que convence, mas vale a pena fazer essa parte. Porque eu fui, claro que era o Espírito Santo já agindo, mas de tanto ela insistir. Falei, vou. Crente insiste, né? Essa é uma virtude nossa, né? Eu acredito que em alguns momentos é virtude, né? Da nossa perseverança, insistência. E aí eu fui. Quando eu chego, quem tá fazendo teatro? Giovanni Si. Nossa! Jardim do Inimigo. O melhor ainda. E quando eu vejo o Kaique. Que era o menino, o rapaz, naquela época, um menino jovem, né? Ele fazia, ele era do
do teatro antigo, foi ele que eu encontrei, que disse que tinha encontrado Jesus, e eu retomei, eu acho que ele nem sabe dessa trajetória que eu encontrei ele naquele Habib's, quando ele fala que teve encontro com Jesus, e depois ele fazendo Jardim do Inimigo na igreja da minha prima, que tinha insistido tanto. Nossa, velho, como pode, né? Gente, foi Jesus, hein? Foi Jesus. Nossa. Meninas, vocês assistiram já o Jardim do Inimigo? Não. Pronto. Aí me rasgou no meio, assim, o Espírito Santo abriu a minha alma, né? Acessou as minhas emoções. E ali eu lembro que eu chorei do começo ao fim, falei, foi tudo pra mim. Aliás, né? É uma peça extremamente evangelística. E aí falei, Kaique, comecei a caminhar com eles, com o Giovanni Si, com o Ministério Giovanni Si. Ele falou, Cris, vamos numa vigília. Começou a me levar pra vigília, aí reacendeu, né? Aí Deus me pegou. E aí começam os profetas sendo usados para falar comigo, eu dizendo, Deus, o Senhor realmente tem um propósito na minha vida. E aí é o primeiro amor, me rendo, me entrego através ali do Giovanni Si, aí aceitei Jesus verdadeiramente, tive um encontro com Jesus nesse percurso, e aí fiquei no Ministério Giovanni Si por um tempo, aí Deus fechou o ciclo, me levou para a universidade. Eu me lembro que Deus, em determinado momento, eu estava já viajando com o Ministério Giovanni Si, tive a honra de trabalhar na parte administrativa também da ONG, ajudando, enfim, um ministério que eu sou apaixonada, né? A gente fala que sou apaixonada por Jesus, aí depois é Jesus e a gente tem um carinho, né? É um carinho muito grande. E aí eles fizeram parte da minha história, né? Dessa conversão. E aí Deus fala, estou fechando o ciclo, vou te levar para a área acadêmica. E eu dizendo, não, Deus, eu quero ser missionária, viajar para os 4 cantos dessa terra, dizendo que o Senhor salva, batiza e que o Senhor cura, liberta. Esse é o meu desejo, mochila nas costas e os 4 cantos dessa terra. E aí Deus disse, não, é um novo tempo. E de uma forma muito, muito sobrenatural mesmo, porque eu e minha mãe, eu morava já com a minha mãe, eu e minha mãe, né, aliás, porque meu pai separado, enfim, não tinha condição, de uma família muito simples, ainda muito humilde. Eu falei, mas como vou para a área acadêmica, né? Não tem condição. Deus abriu as portas, consegui fazer uma faculdade, 5 anos de psicologia, naquela época eu não tinha condição nenhuma. Deus abençoou que eu fiz 5 anos de forma gratuita na faculdade, e aí depois, saindo, eu entendi o propósito de Deus, que era Deus levantando um novo tempo, profissionais da área da saúde mental para cuidar da noiva, que é a igreja. E eu entendi, Deus, muito obrigada por me chamar, né, me vocacionar, abrir essa porta para que hoje eu possa, através das ferramentas psicológicas, ajudar a noiva que é dele, né, através do conhecimento, falando da sede das emoções, dos transtornos emocionais que tanto se falam hoje, né? E graças a Deus a igreja está com as portas abertas para poder falar, debruçar nesse assunto. Então, e aí vai para a área acadêmica, me formo como em psicologia, né, ou bacharel em psicologia. Começo a caminhar com uma área clínica, aí começo a ter os convites para poder, né, falar da palavra, faço um curso de teologia, e aí estamos aí nessa jornada. Muito bom, mas uma dúvida, teve algum receio da parte da igreja, tipo, em questão da psicologia? Porque isso é um assunto essencial, né? Hoje, nos dias de hoje, eu acho que já é mais normal, mas tipo, teve um receio no começo da sua vida profissional, com a vida ministerial, encaixar tudo isso e falar, não tem como trazer tudo isso de uma maneira junta, ou foi tipo, aceitaram tranquilamente? Os convites que fizeram para mim foram pessoas que conheciam o trabalho, porque quando eu voltei para os caminhos do Senhor, que passei por todo esse processo, fiz a psicologia, fiz o curso de teologia, Deus me tirou de um ministério e me colocou em um outro que também foi uma direção de Deus. Deus purinho, assim, dizendo, eu estou te guiando, que é o ministério que eu estou atualmente. Eu e meu esposo, nós servimos como pastores na comunidade cristã genuína do pastor César Cavalcante. E eu me lembro que o ministério do pastor César estava vindo para Campinas, então eu estava saindo de um ministério que nós estávamos, né, eu e meu esposo, trabalhando como obreiros e tal, e fui para Genuína. Aí o pastor César tinha um programa de rádio que me abençoou, me agraciou, e me chamando para fazer parte, né, do programa, eu
e outras pessoas fazíamos parte desse programa de rádio, aí tinha o Encontro com Deus, então eu tinha a oportunidade de pregar. Então começou ali alguns convites de pessoas que estavam vindo do programa de rádio, que conhecia a palavra. E aí a palavra eu comecei a trazer um pouquinho da instrumentalidade da psicologia. Então talvez eu não tenha tido tanta resistência porque as pessoas me ouviam antes. Mas sim, o tabu com relação à psicologia, eu encontrei mais entre os membros, no sentido de que eu preciso fazer psicologia mesmo. Psicologia é coisa de louco. Psicologia ir para psicólogo é Jesus, né? Eu vou falar com alguém, vai orar, vai pro monte, né? Então eu via mais o corpo a corpo, conversando com as pessoas no dia a dia, de falar, vai para uma terapia, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Terapia, né? Psicólogo, eu vou falar com alguém e vai resolver minha vida? Eu vou conversar com alguém e vai resolver, né? Porque é falta de conhecimento. Sim. A falta de conhecimento. Mas eu acho que a liderança de algumas igrejas, a partir do momento que começaram a acompanhar o programa, acompanhar os cultos, porque naquela época eu tinha um culto, tinha tido a graça, né? Deus derramou a graça, um culto de terça-feira, que era o culto de avivamento na nossa igreja, que eu já até tenho, né? Mas eu liderava junto com meu esposo. E as pessoas acabavam indo, vendo pregar, e falando, nossa, é possível, né? Trazer a palavra e trazer alguns conteúdos da psicologia. Então, com a liderança eu não tive muita resistência, mas mesmo com os membros, né? Com os membros, assim, de falar, vai para psicologia, não vou. Vai para psicóloga. Então, agora a gente podendo entrar um pouquinho mais no assunto, já que começou a engajar, batalha na mente. Hoje eu acho que está mais famoso esse assunto, tem bastante livro sobre isso. E hoje a gente fala que é o século que a maior doença que a gente tem é a depressão, né? Que é também totalmente ligada à mente. Com certeza. Então, mas ainda tem muitas perguntas para virem, muitos assuntos a tocar. Então, para começar, Cris, para você, como você descreve a mente nesse sentido de batalha? Para você, qual que é a sua visão sobre a mente ser um campo de batalha? Que quando fala isso, o que você entende? Quando falamos da questão, hoje em dia, alguns profissionais nem usam o termo da mente no sentido de que mente é algo que não dá para a gente verificar, é apenas uma possibilidade de que nasce a partir de um sentimento. Então, mas sim, vamos usar o termo mente, porque isso ajuda muito a definir. Porque quando falamos de mente, falamos o quê? De memória, sentimentos, pensamentos, que tudo isso eu chamo como sede das emoções, que é a psique. Então, mente e alma, né? Porque está tudo ligado ao que nós sentimos, as nossas experiências, as nossas lembranças. E é este campo da alma, que o inimigo atua. Por quê? Ele não toca no espírito. Nós estamos falando para um público cristão, né? Porque eu tenho um olhar muito tricotômico da formação do homem, né? Do corpo, da alma e do espírito, como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? Sejais conservados até a volta do Senhor Jesus Cristo, todo o corpo, vosso corpo. Ele fala de santidade ali, né? Vosso corpo, alma e espírito. Então é uma visão tricotômica. Isso facilita até para o meu trabalho no dia a dia, né? Que é o corpo, que é essa massa que veio do pó e volta do pó, vai voltar para o pó, né? E a alma, que é a sede das emoções, que é o campo que nós vamos trabalhar, e o espírito, que é o sopro que vem de Deus, né? O espírito, a pneuma, né? Aquilo que é vivificado em nós quando aceitamos Jesus Cristo, né? Que nós somos templo do Espírito Santo. Então, o inimigo das nossas almas, ele não atua no espírito, né? Mas ele atua no campo da alma, da mente, jogando esses dardos, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, esses dardos inflamados que vêm para o campo do quê? Da mente. Trazendo o quê? Potencializando as falhas, as más lembranças, desejos, pensamentos, que hoje a gente chama de alma, né? Que essa mente, essa totalidade, que faz com que brote sentimentos ruins, pensamentos destrutivos, e todo sentimento que às vezes é incompatível com aquilo que vem na direção do espírito, né? É por isso que eu costumo muito compartilhar, né? Alimenta muito mais o espírito, para que essa alma ela seja dominada pelo espírito e não só pelo aquilo que você está sentindo ou pensando. O campo da batalha da mente são os pensamentos que fluem através do quê? Seja de uma fantasia,
de um desejo. Nós não vamos para a área da psiquiatria, né? Como as doenças psiquiátricas, né? Quando eu falo de fantasia, não indo para a área da esquizofrenia, da psicose, né? Não, mas as próprias fantasias que nós acabamos adquirindo ao longo dos anos, a partir daquilo que nós estamos vendo, do que nós estamos escutando, e o inimigo ele aproveita da situação, da circunstância, para jogar essa semente no coração, né? Por exemplo, tem uma passagem ali de Jesus quando está no deserto. O Satanás, quando começa a dialogar com Jesus ali, tentando tirar Jesus do foco, ele começa dizendo, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães. Olha o que ele está jogando na mente, na alma de Jesus. Se você é filho de Deus, primeira coisa, colocando dúvida, tentando colocar nessa alma dúvida, poderia gerar uma crise existencial. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Eu estou passando fome. Será que eu sou filho de Deus? Será que vale a pena ficar no deserto? Será que foi Deus mesmo que colocou no deserto? E isso é muito forte, porque se és filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães. Eu costumo dizer que foi a primeira teologia da prosperidade. Foi da boca de Satanás. Porque se você é filho de Deus, você não pode passar fome, Jesus. Se você é filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães. Age na tua força. Não fica passando fome, não. Para que deserto? Para que jejum? Coma desse pão. Você tem poder para comer. Faça a tua vontade. Vontade, desejo, alma. Começa a brotar na nossa mente um desejo, verdade, eu vou fazer da minha maneira. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, quando eles caíram no deserto, Eva, ela foi seduzida por uma tese de Satanás dizendo, Eva, come do fruto. Você pode ser semelhante a Deus. Olha o desejo que colocou no coração de Eva, que gerou esse pensamento de falar assim, eu vou comer do fruto, eu vou comer do fruto. Eva estava no paraíso, Adão e Eva tinham o quê? Acesso ao Criador, eles falavam com o Criador na viração do dia, mas mesmo assim o diabo joga algo na mente dela. Qual é essa semente da mente? Você pode ser como Deus. Não fique só satisfeita conversando com Deus. Você pode ser como Ele. Então, e aí, eu até, em algumas ministrações, talvez algumas pessoas vão ver e vão se identificar com isso que eu já falei, e reforço, porque isso é muito sério. Por que Jesus não caiu no deserto e Adão e Eva caíram no paraíso? É a alma, é esse campo da mente. Que semente é essa que cria raiz e que pode levar a pecar, ao pecado, a errar o alvo, se afastar de Deus? Então, Jesus estava ali e pelo Espírito resistiu Satanás, e Eva caiu, porque talvez essa semente daqui foi plantada na mente de falar, você pode ser melhor, você pode ser maior, você pode ser igual a Deus. E é dessa maneira que o diabo ele faz até os dias de hoje. Age da tua maneira, faça na tua força. Para que Deus? Para que ouvir Deus? Para que ter encontro com Deus? E é isso que ele vai bombardeando e usando de meios do meio de comunicação, tudo que está à nossa volta, né? O tempo todo está sendo vendido isso, né? Você tem o poder, você tem o direito, o teu corpo, tuas leis, né? Para que viver num relacionamento santo? Imagina, enfim. E tudo isso vai brotando o quê? Né? Na mente. E aí começa uma batalha como... já temos as batalhas que faz parte do processo, né? Então deixa eu até agora entrar no campo mais da psicologia do que espiritual. Segundo os neurocientistas, todo mundo passa, alguns especialistas afirmam que todo mundo passa por uma crise existencial, um período. Qual é a crise existencial? Os porquês da vida, né? Será que eu acertei na profissão? O que eu quero ser? Por que eu nasci nessa família? Por que eu sou assim? Isso pode ser tipo um momento específico ou tem pessoas que têm essas crises existenciais em vários momentos? De uma forma mais saudável, vamos dizer assim, entre ali a adolescência, que eu tô buscando pertencimento, tô tendo uma mudança interna, né, quem eu sou, então não é só a mudança física, mas a mudança interna também, os hormônios, né? Isso tudo leva. Agora, quando a pessoa ela passa para a fase adulta e continua nessa crise, aí consideramos como tipo de transtorno emocional.
É claro que algumas pessoas, em algum momento, vai entrar nessa crise, mas ela não fica. Por exemplo, um adulto que escolheu uma profissão hoje e está na dúvida. Será que eu escolhi a profissão certa? Só que isso é por um período que ela vai passar por uma autoanálise. E isso é saudável. Então eu paro e faço uma autoanálise. Será que eu estou na profissão certa? Agora, se isso vira sempre, ela vai para uma área. Será que eu escolhi a profissão certa? Vai para outra. Será que eu escolhi a profissão certa? Será que eu casei com a pessoa errada? Será que... E fica aí gerando transtorno, né? Aí fica sempre nesse ciclo, aí já é algo... para buscar uma ajuda. Ali é muito natural, ali entre a adolescência, essa crise existencial. E a ideia é passar. É passar. Aí você se conhecer, autoconhecimento, identidade, né? Mas, claro, em alguns momentos da vida, a gente para e fala, uau, será que eu estou sendo assertiva? Só que o que vira transtorno é quando vira esse ciclo constantemente, na fase adulta. E o que é natural é quando a gente está realmente mergulhando dentro de si para uma autoanálise. Isso. Aí é natural. É saudável. E, Cris, bastante pessoa fala que geralmente na infância, o que você passa na infância, o que você vive na infância, é que geralmente molda quando você vira adulto. Então, tipo, se é um pai que cobra muito, tipo, o filho, geralmente esse filho, quando se torna adulto, ele se torna uma pessoa muito insegura, muito, tipo, uma pessoa que se cobra. Você, tipo, é isso mesmo? É assim que funciona? A nossa infância geralmente define como a gente vai pensar no futuro. Como você pensa em relação a isso? E eu vejo isso também como uma batalha na mente, né? Porque aquilo lá fica na cabeça da pessoa. Nossa, se meu pai falou que eu não posso errar nisso, então nunca mais eu vou errar nisso. E fica com aquilo. Ou também vai totalmente ao contrário. Tipo, uma pessoa, o pai era de um jeito, o filho fica, tipo, totalmente inverso. Então, como que funciona? Como que funciona, né? Sim, a primeira infância, a gente diz que ela é extremamente importante para o desenvolvimento. Pode ser um desenvolvimento bacana, saudável, equilibrado, um desenvolvimento muito tóxico, dá um problema na caminhada desse desenvolvimento na primeira infância. Hoje já se fala que uma criança que vive em um lar com muito estresse, muita gritaria, ela pode ter queima neural. E a queima neural, por conta de adrenalina, porque imagina, um lar com muita briga, muito estresse, essa criança, na primeira infância, ela vai ficar com medo, né? A mãe que grita, o pai que grita, o portão que bate, enfim, ela produz o quê? Muita adrenalina. E essa adrenalina, que é essa sensação, né, que as pessoas com crise de pânico produzem, né? Que os ansiosos que geram a crise de pânico acabam produzindo demais. Esse excesso de adrenalina causa queima neural. E a queima neural pode causar um encurtamento no cérebro de até 20%. Então, nós estamos falando de uma estrutura no cérebro causada na primeira infância por um ambiente extremamente estressante, com muita gritaria. Então, pode atrapalhar sim nesse desenvolvimento dessa criança. Um pai extremamente rígido pode sim deixar essa criança extremamente insegura. Uma mãe que nunca aprova essa filha ou esse filho, ela vai buscar essa aprovação em outros lugares. Então, a primeira infância, ela pode ser determinante para a fase adulta. Uma criança abusada, né? O abuso deixa sequelas terríveis. É uma das áreas que eu ainda, mesmo depois de anos atuando, eu ainda fico muito fragilizada. O abuso ainda me deixa muito fragilizada. Aliás, né, deixa todo mundo, né, mexe com todo mundo. O abuso enfim. E uma criança abusada também pode causar uma mudança na estrutura do cérebro, fora os traumas emocionais, né? Então, que ela vai criando o que nós chamamos de crenças, né? As crenças centrais. Uma criança que, dependendo do que ela ouviu, do que ela vivenciou nesse processo de desenvolvimento, no seio familiar ou das pessoas que cuidam dela, pode ser um fator determinante. Por quê? Porque ela desenvolve uma crença dentro dela. Qual é a crença dentro de mim? Ninguém me ama. Qual é a crença dentro de mim? Eu não sei fazer nada. Qual é a crença que tem dentro de mim? A mãe que compara muito a filha com outra pessoa. Ela vai ter uma baixa autoestima. Sempre a outra vai ser melhor. E ela vai crescer com isso na fase adulta. Quantas eu recebo na clínica com crenças disfuncionais por conta da primeira infância? Muitas mulheres, muitos homens com essas crenças. Começou ali na primeira infância, né? As palavras, né? Eu costumo falar para os pais: vocês não têm noção o que vocês representam para os vossos filhos. Vocês podem realmente desenvolver e fazer com que os vossos filhos vivem o cumprimento das promessas de Deus
sejam doutores, mestres, pessoas inteligentes, criativas, ou vocês podem fazer com que as promessas do Senhor, o chamado, a vocação, os talentos sejam sabotados. Ali é na primeira infância. Então a responsabilidade dos pais é muito... A tarefa é difícil? É difícil. Mas os pais que agora estão nos ouvindo dediquem. Vale a pena dedicar para os filhos, para que possa ter esse desenvolvimento mais saudável e que possam viver aí uma vida adulta mais equilibrada, né? Sem tantas sequelas. E, querida, você falando de infância, agora me veio à cabeça, eu até, junto com outras pessoas, a gente trabalha na liderança dos adolescentes aqui da igreja. E falando de infância, teve um acampamento, né, ano passado, e a gente pôde ver como os adolescentes, era qual a idade? 9 aos 14? Dos 9 aos 14. Quanto os adolescentes eram afetados por causa da família, sabe? Era, tipo, a gente nunca viu nas outras gerações, a gente não viu isso. Um impacto tão grande que trazia, tipo, e refletia no corpo físico, era uma coisa muito pesada, assim. Muito, era coisa, teve um caso lá que foi extremamente espiritual, tipo, a pessoa... A gente não vai falar muito, né, porque não vai expor, mas como que afeta, né? Eles toda hora vinham abraçar e falavam uma coisa de pai e mãe, já começava, tipo, chorar. Nossa, minha mãe não me dá atenção, minha mãe... E ela começava a chorar e não saía. Meu pai não é presente e queria suprir essa necessidade na gente, só que a gente não sabia desenvolver isso. E olhando isso, dá pra ver como que, tipo, o cristão e a psicologia também se encaixam, né? Porque... Você falou que os pais não são palavras, você pode ser um doutor, como você, tipo, você pode ser um nada. E na Bíblia fala, né, que a nossa palavra tem poder. É verdade. E daí Deus traz a psicologia com, tipo, psicólogas cristãs, igual a pastora, que vem e, tipo, vem sarando, vem curando aquilo também com... Não só com a força dela, né? Porque a gente não faz nada na nossa força. É verdade. Mas é o Espírito Santo que vai guiando e vai colocando essas pessoas para também ter uma cura interna, porque... Eu acho que a psicologia é uma junção de tudo, né? Porque mexe com a sua cabeça e vai refletindo no corpo. Porque pessoas ansiosas, já vi muitos casos que saem mancha, a pessoa fica... Nem parece, daí quando a pessoa, tipo, tá se sentindo melhor, ela fica mais com um olhar mais semblante melhor. Nossa, é verdade. Então isso vai se encaixando. Nossa, você falando, foi tudo encaixando na minha cabeça. Assim. Ai, que bênção! Glória a Deus! E é muito verdade, porque hoje já se fala das enfermidades psicossomáticas, né? Que a raiz é da alma, mas afeta o corpo. Realmente as manchas na pele, queda de cabelo, tontura, enxaqueca, dor no estômago. A Bíblia fala isso, né? Tipo, se você não perdoa, seus ossos vão corroer. Isso, é verdade. Sim, o salmista ele vai falar sobre isso. E é verdade, porque o corpo sente, né? O corpo sente. E pessoas que estão com essas enfermidades. E é verdade, a palavra tem poder para dar vida, mas também tem poder para matar, né? Para destruir sonhos, projetos. E vocês falando da infância, que os pais possam nos escutar e voltar esse olhar para dentro da casa. É um apelo que a gente faz, porque eu tenho passado pelos retiros. Agora, eu tive alguns retiros de acampamento, desses feriados que tiveram aí, e ministrando em diversos ministérios com retiros de jovens e adolescentes. E o que vocês falaram é o que eles estão sentindo. A ausência do pai, a falta da comunhão, eles estão com crise de ansiedade, depressão, rejeição é muito grande. Meu Deus, o que está acontecendo com a família cristã? Nós precisamos resgatar isso urgentemente. Os pais precisam entender que nós não criamos os nossos filhos como de qualquer maneira, são heranças do Senhor e é uma responsabilidade muito grande. Então é os pais descobrir qual é a linguagem de amor dos filhos, é entender qual é o temperamento, é dialogar, é ter tempo de qualidade com esse filho, é fazer com que eles se sentem pertencentes dentro de casa, que seja um apelo para os pais. Sim, e uma pergunta aqui que surgiu é se você acha que as crianças são facilmente mais atacadas na mente, se elas são mais vulneráveis a ataque espiritual mesmo na mente. Isso, porque, tipo assim, você falou que o nosso espírito é aquele que combate a entrada do inimigo na nossa alma, né? Então, crianças, geralmente, elas são mais frágeis, eu acho, espiritualmente, não sei, né? Mas, tipo assim, a gente já tem aquela ideia, isso foi uma seta do inimigo, hein? Não vou assistir isso, porque o Espírito Santo tá incomodando. Eu sei que tem muitas crianças sensíveis ao Espírito, mas igual a Bianca falou, isso pode realmente ser mais fácil pra eles? Porque quem tem pais cristãos, até tipo, os pais, tipo, isso não, mas igual...
igual na nossa salinha, se 20% é cristão, os pais, é muito, entendeu? Então, nesse caso, tipo, as crianças são mais vulneráveis a esses ataques da mente? Eu acho que o inimigo, falando da questão espiritual, ele aproveita a primeira infância, porque na primeira infância não tem muitos repertórios. Então elas estão muito vulneráveis. Se não é o adulto falar pode ou não pode, assistir isso ou não assiste, elas vão assistindo. Acho que ali ele forma essa mente. Eu acho que é um campo para ele formar, para que esse adulto seja atacado constantemente com aquilo que foi construído na primeira infância. Então, acho que nós estamos em uma batalha mesmo, tá? É um cenário para poder acabar com as nossas crianças, colocando dúvidas na identidade, porque agora elas têm, enfim, assistindo coisas que vão contaminando esse coração, para que na fase adulta vire uma pessoa muito fácil de ser ludibriada, com muitas sequelas. Por exemplo, uma criança que tem acesso agora à pornografia, por conta dos pais irresponsáveis. Aliás, pornografia não é bom para ninguém. É uma indústria, que eu digo que é uma indústria do Satanás mesmo. Só causa danos emocionais, espirituais, familiares e tudo. Mas uma criança ainda não tem repertório. O que é isso? É uma brincadeira? Não é? Tô assistindo, causa estranheza. Só que na fase adulta se torna um compulsivo. Aí a mente dela é uma mente cativa a essa situação. E para o trabalho de libertação, seja espiritual e emocional, porque eu atendo muitos homens que precisam até fazer uso de medicação, mas começou na primeira infância. Porque o pai fez assistir, né? Conduziu a assistir. E hoje é uma mente cativa. E é o campo de batalha dele. Campo de batalha, Cris. Eu não consigo olhar com um olhar santo. Eu não consigo ver a figura feminina, porque isso foi intoxicado desde a minha infância. E é uma mente presa, e é o campo de batalha que tem, que até desintoxicar, desconstruir, é muito tempo, e alguns não têm nem paciência para isso, perde o quê? A esperança, né? Então eu vejo que a infância é um terreno que o inimigo, ele semeia para que aquilo vire uma crença que é uma falsa verdade de si, para que na fase adulta, quando ele já tem a consciência do caminho, da verdade, seja prejudicada. Como assim, Cris? Porque um adulto que já teve essa crença disfuncional dentro dele, né, de uma maneira muito destrutiva, quando ele encontra Jesus, ele vai continuar tendo essa batalha, né, no sentido de que eu tenho isso dentro de mim, e Jesus fala isso, né? Então eu tenho que viver essa conduta cristã, mas o que eu já vi, o que eu já vivenciei, o que está dentro de mim se torna essa batalha na mente constantemente. E aí sim temos que alimentar o quê? O espírito. E a fazer uma dieta emocional mesmo. Pessoas que estão vivendo agora batalhas de mente, pensamentos ruins, pensamentos suicida, você não vale nada, você não serve para nada, que for resultado da primeira infância. Resultado daquilo que o inimigo semeou. Eu falo que tem pessoas que a luta começa no ventre. Porque uma criança que foi rejeitada no ventre, existe o inconsciente uterino. Né? Criança que foi rejeitada, tentativa de aborto, a luta dela começa lá. E quando ela nasce com a sensação de que ninguém me ama. Porque aquele lugar que era para ser um ventre, um lugar seguro para o desenvolvimento, né, ter aquela simbiose, a mãe produzindo as substâncias agradáveis, não, a mãe produziu muita adrenalina, o útero da mãe ficou tensa. Então aquela criança que estava sendo desenvolvida no útero, ela vai ficar incomodada, então ela vai ver que tem um lugar que já não quer, já não aceita ela, aí cresce rejeição, um adulto que se sente rejeitado. E esse adulto rejeitado, ele vai falar o quê? Quem me dá amor, que são as migalhas, eu tenho que viver. Porque, então, se me bate, mas diz que me ama, é isso que eu mereço. Tá ótimo, pelo menos ele me ama. Mas eu tô sendo espancada, eu tô ouvindo xingamento, mas ele me ama, ele me ama. Muitos relacionamentos abusivos. Né? Abusivo se torna presa fácil. Por conta do quê? Daquilo que o inimigo contribuiu na primeira infância, às vezes na gestação. E aí se torna esse adulto. E para desconstruir? Dizer, você precisa se amar, se valoriza, você é preciosa para Deus. Mas como se na alma existe uma batalha? Então, se alguém agora está nos assistindo e tendo uma batalha na mente, faça uma dieta emocional. Qual é essa dieta, Cris?
blinde o que você está vendo, o que você está assistindo, tenha o seu devocional, escuta louvores, leia a Bíblia, tenha tempo de oração, se envolva com pessoas maduras espiritualmente, porque é dois caminhos. Ou eu alimento essa alma, alimentar a minha alma é do fruto de Eva, eu faço do meu jeito, então eu vou assistir os filmes do meu jeito, eu vou falar, eu vou estar em rodas de pessoas que falam coisas que contribuem para essa batalha na mente, da alma, ou não, eu vou desintoxicar. E a desintoxicação passa por essa dieta, escolhas. Ou escolho alimentar o espírito, para que essa alma seja curada, blindada, ou escolho alimentar a alma. Não pode ser não existe as duas fontes, ou é ou não é, né? Jesus vai dizer, né? Não seja morno, porque morno eu vomito, né? Ou seja frio ou quente. Então não dá para ficar na mesma, né? Espiritualmente, emocionalmente. Eu tomo cálice da ceia no domingo, mas tomo outros cálices na segunda. Não dá. Que forte. É escolha. E essa escolha tem que vir da pessoa, né? Porque não adianta você... no meu pensamento, não sei, eu posso estar errada, mas não adianta você como psicóloga, como pastora, porque também tem um aconselhamento pastoral, né? Falar assim pra pessoa, não, blinda sua alma e fortalece seu espírito, se a pessoa também não quer fazer por onde, não quer mais. Então isso também é uma decisão da pessoa, porque muitas pessoas também são frustradas, falam, ai meu Deus do céu, eu não acredito em psicologia, mas a pessoa também não levanta um dedo, né? É verdade, mesmo. Se ajuda, né? Daí fica vivendo aquela vida não uma vida de miséria espiritual, de miséria da alma mesmo, e fica se culpando, se trazendo problema para outras pessoas, porque também não se trata. Então, tudo isso também dá pra ver que também é um trabalho conjunto com a igreja, né? De trazer essa importância e mostrar isso. Eu costumo dizer que ali na clínica acontecem as maiores libertações, né? Porque é libertação de nós mesmos. E é isso mesmo, quando a pessoa decide, escolhe se conhecer, visitar esse passado, dói, algumas feridas que sangram, né? Mas quando revisita esse passado, ressignifica essa dor, quando a pessoa se perdoa, quando ela recebe esse perdão de Deus, quando ela se aproxima das pessoas que vão contribuir para aproximar mais de Deus, porque Jesus é aquele que sara, né? O Jeová Rafá é aquele que sara. Então ele vem curando as feridas, né? As sequelas. Mas quando nós estamos conectadas com o Senhor, então é escolha. Realmente a pessoa ela decide. Eu estou vivendo isso, mas agora eu cansei e não vai ser mais do meu jeito. O que eu preciso fazer para sair? Então é buscar um profissional da área da saúde emocional que vai me ajudar a desintoxicar, a curar. Eu lembro de um paciente que ele falava assim, Cris, eu tenho pensamentos terríveis. O meu pensamento é que eu vou perder o juízo e vou matar pessoas dentro da igreja. Ele disse que se via mesmo com uma faca matando pessoas dentro da igreja. Ele disse assim, Cris, vem esse pensamento dentro de mim, vem. Mas eu já fui para o monte, já fiz jejum. E um menino assim super estratégico para o reino de Deus, líder, né? Enfim, um homem com uma boa oratória, um conhecimento grande da palavra, e ele dizia, eu tenho essa luta, é uma batalha na minha mente, eu sempre penso que vou perder o juízo em algum momento. Aí nós, a partir do processo terapêutico, ele disse, Cris, eu estou cansado disso, eu preciso entender que gatilho é esse, por que eu tenho essa batalha. E aí, junto com a questão espiritual, porque ele me permitiu isso, né? Sim. Nós fomos revisitar esse passado. Aí entendemos o gatilho, estava lá na infância dele, nos 4 anos de idade. Quando visitamos esses 4 anos de idade dele, ele foi liberto. Hoje é uma pessoa assim, liberta desse... A mente dele foi blindada. Porque ele falou, por isso que eu tenho esse pensamento, por conta disso. Que como eu não tinha esse repertório na infância, eu reprimi esse desejo, na fase adulta, desencadeou assim. Você vai perder o juízo e vai matar as pessoas. E aí foi o que? O processo de cura. Mas o que ele fez? Escolheu investir numa terapia, escolheu ficar 1 ano em terapia, 1 vez por semana, escolheu fazer essas dietas, né, que eu acabei de compartilhar. Enfim, ele escolheu, foi a decisão dele. E aí recebeu a cura. Aquilo que é impossível Deus faz, mas o possível cabe a nós, né? Nós precisamos fazer. E Cris, por que você acha que a mente ela é tão atacada? Tipo, por quê? Eu sei, tem na mente que tá nossa alma, a gente já falou um pouquinho, mas
A gente gosta de ouvir você. Ai, que delícia, é um assunto delicioso. A mente. Porque a mente, ela determina os nossos comportamentos, né? Eu acho que foi Nietzsche que falou que a alma é o fio condutor do corpo. Quando nós temos um desejo, quando nós criamos uma ideia, quando o inimigo implanta uma sugestão e nós abraçamos isso, se torna uma realidade. E se torna uma realidade, gera comportamento. Lembra de Aminon? Aminon, ele estuprou a meia-irmã, Tamar, filha de Davi. Na Bíblia é narrado isso. Como que começa? Primeiro, um desejo. Diz que ele adoeceu de amor por ela, de paixão. Olha o que estava na mente dele. E aí ele vai se consultar com um homem sagaz. Jonadab, se não falha a memória, né? Com um homem sagaz. Esse homem planta uma ideia. É o inimigo que planta. Você tem essa área que está vulnerável. Eu vou implantar. Qual a implantação? Faça um bolo, finge que está doente, depois você pega a sua irmã. Um sentimento, um desejo, uma ideia, pensou, arquitetou, se transformou naquela fatalidade. Que ela diz, irmão, você tá maluco? Só me pede em casamento, pra que isso? E acaba com a vida de Tamar, porque nós não temos outros registros. Então, pra mim, quando ela joga cinzas na cabeça ali, fecha um ciclo de muita dor naquela mulher. Então, acaba naquela fatalidade, que aí vai desencadeando outras fatalidades, né? O irmão vai se vingar, enfim, vira o quê? Vira morte, né, dessa casa. Então, começou com o quê? Por que a mente é o campo de batalha? Nossa. Porque se não blindarmos, pode ser um passo para o abismo. Por exemplo, traição, adultério. Uma ideia, um desejo. Começa curtida, redes sociais, porque a minha esposa já não é do jeito que eu gostaria, e a outra que eu só conheço no serviço, claro que vai estar sempre produzida, né? Não acorda de manhã com a esposa, né? Enfim, com a rotina do dia a dia da batalha. A ideia, traição. E por que muitos homens de Deus e mulheres de Deus estão caindo? Campo da mente. A batalha da mente, porque quando essa mente, essa alma, ela abraça o que eu estou chamando hoje dessa semente tão destrutiva, dessa coisa tão tóxica, pode gerar o quê? Comportamento. O comportamento gera morte, queda, afastamento de Deus. Por isso que a nossa luta é na mente. Porque a mente, ela conduz depois a maldade, né? A ação, né? Então eu vou adulterar, então eu vou criar estratégia, eu vou para aquela hora da noite, eu vou me esconder, eu vou falar com essa pessoa, esconde o celular, põe senha de celular. Olha, tudo por conta de um desejo de alma. Daqui a pouco, casamento destruídos, filhos separados, porque há sequelas na separação das crianças, uma família, pronto, tá aí, né? Um adúltero. Tem até aquele versículo na Bíblia que fala que do interior que procede todas as coisas ruins, tudo. Então, no caso, é tudo da mente. Porque, isso. Né? Ele se retrata a mente nesse caso, né? Exatamente. Salomão vai dizer, né, sobre a alma, né, sobre o coração, né, que fala que o coração é a saída em Provérbios, né, tô tentando trazer a memória que do coração é a saída da vida, né. O coração procede a vida. Isso, uma coisa assim, agora me falhou agora esse versículo. Mas então é isso, nós temos que cuidar mesmo do nosso coração. E nosso coração é a alma, esse campo da alma, que surge esse desejo começa a ter pensamentos. E olha como que é interessante, uma fantasia, meninas, isso é muito importante falar com os nossos amigos que estão nos acompanhando. Quando nós desenvolvemos um pensamento nessa mente, né? Quando desenvolvemos a partir desse desejo da alma, a gente nunca pensa no lado ruim. Você percebe que fantasia é sempre o lado bom, né? Sempre assim, nossa, se eu fizesse isso, seria isso. O campo de fantasia sempre. E aí a pessoa que dá vazão a essa mente
meu Deus, o que pode acontecer, né? Porque sempre pensam que no prazer, né? Porque nas conquistas, nunca pensa que, nossa, um adultério vai causar isso. Não, pode dar certo com aquela outra pessoa, eu posso ser feliz com aquela pessoa, porque aquela pessoa é mais interessante, a gente pode viajar, a gente pode conquistar. Não. Então, o campo de fantasia é sempre... A fantasia é sempre atrelado a um pensamento mais prazeroso, mais assertivo. Porque é fantasia. Eu crio e da mente. E olha, eu sempre falo, pessoal, duvide do que tu tá pensando. Não confie nos seus pensamentos, né? Blinda, principalmente para os jovens. Jovens, calma. Porque eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu sou feia, porque eu não sou... Não, quando vir esses pensamentos, blinda esses pensamentos. Duvide. O que eu tô pensando é real. O que eu tô pensando é pautado no quê? O que eu tô pensando vem de quem? Vem das minhas fantasias, do meu desejo. Então, isso pode levar ao quê? Coisas ruins, coisas boas. Pensa nas coisas ruins, né? Pensar no que tá pensando. Isso, exatamente, pensar no que tá pensando. Gostei. E uma dúvida. Como que é, tipo, separar a parte pastoral? Porque também tem aquela parte aconselhamento pastoral, né? E a parte profissional. É verdade. Porque eu acho que as duas, né, a gente conversando aqui, tá tão interligada que, tipo, parece que é quase impossível separar isso. Mas eu queria saber como que a gente consegue fazer isso. Boa pergunta! Na verdade, ali no gabinete, o que difere? No gabinete pastoral, eu uso a palavra de Deus. E eu posso dar sugestão pela palavra. Então a palavra diz isso, você está pecando, porque esse é o manual de vida. Então eu tenho esse manual, e esse manual é o que eu vou nortear a nossa conversa. Então, por exemplo, num gabinete pastoral, eu começo a conversa com uma oração. Diferente lá na clínica, né? Na clínica eu não dou sugestão. Na clínica eu só vou construir o pensamento junto com o meu paciente, porque é ele que encontra as respostas, né? Então, já no gabinete... Mas, na verdade, a gente caminha, porque tá lidando com o ser humano, tá lidando com as lutas, tá lidando com as questões de alma, né? Com os pensamentos. Então, a diferença é que... E na clínica eu não uso, né, a Bíblia, né? Lá eu uso as ferramentas, enfim, mas aí então, na prática, essa é a diferença, na prática, mas no fundo, tá tudo interligado mesmo. A gente vai falar de cura, de libertação, só que na clínica a gente usa uns termos técnicos, né? E assim, eu acho que cabe nessa pergunta também, como eu já vi bastante gente falar assim, você tá com ansiedade, porque a nossa geração é uma geração muito ansiosa, né? Tudo pra agora, eu falo por mim. Porque tem hora que eu falo assim, você tem que ser um pouquinho mais crente, confiar no que Deus tá prometendo, tá? Porque a gente é muito ansioso todo o tempo. Mas como você identificar, olha, isso daqui é uma questão de ansiedade que a gente trata com a psicologia. Isso daqui é uma seta do inimigo que tem que ser repreendido na base da oração, do jejum, com a palavra... Mas, entendeu? Acho que... Entendi. Entendeu? É muito difícil essa Veio até uma pergunta assim, como é discernir do espiritual e do carnal. Meu Deus, é ter discernimento mesmo, na conversa. Por quê? A gente passa, tanto na clínica como no gabinete, a gente acaba fazendo uma entrevista, né? Uma certa entrevista, né? Conta um pouquinho, qual a sua luta, o que você já fez pra isso, né? Então, na caminhada, na hora que tá falando, dialogando, o Espírito Santo já vai testificando. Primeiro é o Espírito, né, que testifica, isso é espiritual, né? E segundo o que você já fez pra que isso cessasse. Uma pessoa que chega e fala, Cris, eu estou em Deus. E a pessoa tá sendo piedosa, tá sendo sincera. Eu já fiz jejum, oração, peraí. Se você já fez tudo isso e não saiu, então não é espiritual. Porque o espiritual sai em nome de Jesus. Se você está em santidade, está buscando... E na conversa a gente vai entendendo a pessoa, né? Ela está chorando com quebrantamento, já confessou, está arrependida dos pecados e ainda tem algo na alma dela que está ali, Cris, desde pequena eu tenho isso, na minha adolescência, ou... Enfim, e começou a despertar. E no caminho a gente consegue... ter esse discernimento. Agora, quando a pessoa chega, por exemplo, Cris, eu nunca orei por isso, e aí eu falo, ora, né? Quando eu estou no gabinete pastoral, né? Ora. E quando a pessoa fala, Cris, orei, foi orar e eu recebi a cura.
é espiritual. Porque na prática, aquilo que é espiritual, quando oramos, em nome de Jesus, ele sai. Eu falo que é a libertação mais rápida, né? Já tive um paciente, viu? Que chegou na clínica possesso de demônios. Meu Deus. Chegou pra mim... Como foi lidar com isso? Tomada de remédio. Tomada de remédio, meninas. E aí, os familiares, não cristãos, e falou, olha, ela tava com uma patologia lá, um CID, e tomando vários remédios psiquiátricos, tinha ido pro CAPS várias vezes. Aí, quando ela sentou, e eu perguntei, qual é o seu nome? Ativou a pastora. Eu falei, ativou a pastora. Esse eu conheço. Eu falo que foi o atendimento mais rápido que eu ganhei, né? Mais rápido, né? E que nem foi por nada, que eu não fiz nada. Aliás, a gente não faz nada, mas como você diz, né? Como você disse, tudo bem por Deus. Mas nesse foi assim, o nome é sangue de Jesus, pronto. Aí, né? Ouvi, ali ela voltou em si. Eu falei, espiritual. Eita, saiu a profissional, entrou a pastora aqui. E a família falou, nossa, ela saiu tão bem, tanto tempo. Que terapia boa é essa? Ainda saí nota 10, dizendo, tô tão leve. Eu fiz uma oração, me recomenda. Vai que a crise deixa a pessoa liberta, né? Livre. E aí orei, e aí fiz a oração, pronto, a mulher saiu liberta dali, né? E aí eu tive que chamar os familiares e, claro, introduzir de uma maneira muito sábia, né? Pra poder falar que aquilo lá era espiritual. Então eu já tive essa experiência, a única experiência. Agora, na caminhada, buscando esse discernimento, e discernimento Deus dá pra gente, é quando nós estamos conversando, é a construção da conversa. Então, primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, e vai falando assim, é espiritual. Mas olha, é uma coisa muito de Deus mesmo, é sobrenatural. Porque quando é espiritual, na conversa, vem algo no coração. Fala, isso não está sendo só emocional, isso não está sendo... Tem uma seta, tem algo, né, que a gente pode ver. E aí, tá claro, a conduta da pessoa, né, e aí... Mas Deus dá esse discernimento quando a gente busca. Então, mas é uma linha muito tênue, é claro que a gente precisa ficar muito atento, porque é uma geração, como se disse, de pessoas ansiosas. É uma ansiedade com relação às promessas do Senhor, é uma ansiedade que você fica agitada demais, não está dormindo demais. Como que é isso? Não, Cris, eu não estou dormindo porque eu estou tendo terrores noturnos. E só quando eu oro eu durmo. Opa, peraí, né? Vai orar, então vai ficar constantemente orando. Então, talvez seja mais espiritual. Porque quando você ora, você consegue dormir em paz. E essa família, mexeu com o quê? Vem do quê? Né? Não, Cris, eu tenho uma ansiedade de sono, né? Eu tenho compartilhado a palavra, eu oro antes de dormir. Mesmo assim, eu acordo na madrugada com um ataque cardíaco. Não tenho sonho, pesadelo nenhum, só acordo. É uma ansiedade. Então, a gente, na entrevista, no acompanhamento, Deus vai dando esse discernimento e conforme a pessoa vai falando, a gente também, através do conhecimento psicológico, vai entendendo. Não, isso é realmente emocional. Agora, quando sai fora, né, tá estranho, aí é espiritual. Eu acho que eu acabei de... Um dia ela te comeu aqui. Porque eu acordo no meio da noite, mas eu não tenho um pesadelo. Meu cabelo tá caindo. Eu acho que eu vou casar. Isso é uma noiva. Pronto, não tem nada de espiritual. Tá super normal a sua ansiedade. Eu até falei com meu noivo. Eu falei assim, velho, eu acordo no meio da noite. Às vezes eu demoro pra dormir, mas tipo assim, eu não tenho um pesadelo. Durmo na paz, hora antes de dormir. Aí, ansiedade da noite. Não, e é isso dentro de uma normalidade. Olha, tem um evento que vai acontecer, muito importante da vida. O maior da vida. E aí é normal. Isso é ansiedade, isso é sede das emoções. Como é muito difícil, eu acho. Você falou de ver outra pessoa, como você é psicóloga, ou no então que é? Gabinete. Isso. Aí você sabe diferenciar, mas tipo assim, uma pessoa, tipo, ela mesma se examinar. Tipo, poxa, uma pessoa que é cristã, será que isso é uma coisa espiritual, uma coisa, tipo, emocional? Eu procuro um pastor, procuro uma psicóloga. Boa pergunta! Junto, que a gente já entende ali na hora. Mas como que eu posso saber, sabe? Sim. No caso de autoexaminar, porque tem muitas pessoas que não passam com psicóloga. Boa pergunta. Então, tipo, nesse momento, se é emocional, tá bom, então a partir de agora eu vou procurar uma psicóloga. Sim. Mas se isso é, tipo, mais espiritual, entendeu? Sim. Como que fica nesse... Essa diferenciação, né? Essa diferenciação. Eu acho que se você tá orando e não tá mudando, você fez uma oração, buscou em Deus e não tá nada mudando, então para
avaliar, porque uma pessoa cristã que está ali nos caminhos do Senhor, mas está vivendo a mesma luta, o mesmo comportamento, primeiro também entender algo específico, né? Peraí, eu estou vivendo isso por conta do quê? Vou casar, então é normal, tá dentro de uma normalidade. Eu estou vivendo um luto, então é dentro de uma normalidade. Eu perdi o emprego, então é esse exame mesmo, esse autoexame, é o que Paulo diz, né? Examine o homem a si mesmo. A Paulo é fantástico, né? Ele foi super terapêutica, super, né? Faz esse exame. Então aconteceu algo pontual, eu estou passando por uma luta, é com os meus filhos se desviaram, enfim. Então, o que eu estou sentindo é algo específico. Então, isso é alma, né? Eu falo que o inimigo, ele é oportunista, ele aproveita da situação, mas isso é alma, é campo de alma. Agora, tem algo que está perseverando, sendo persistente, melhor dizendo, em toda a caminhada. Quantos anos você está com isso? Você está vivenciando há quantos anos? Já orou? Já jejuou? Já buscou a Deus? E não melhorou? Parou. Busca uma profissional, né? Agora, é algo que começou. Cris, comecei da noite pro dia. Comecei. Então, vai orar, busca em Deus, né? Enfim, se for algo espiritual, em nome de Jesus, sai. Isso muda esse cenário, né? Agora, fez tudo isso espiritualmente e não mudou, comportamental. E a repetição de padrão, né? A repetição de padrão puxa, o que está acontecendo comigo? Aconteceu com os meus pais, que falam de maldição hereditária, eu prefiro falar que é repetição de padrão. Então, a repetição de padrão é muito... Nossa, eu estou fazendo o que minha mãe fez. Isso não é espiritual, isso é comportamental. Então, eu estou reproduzindo o que minha mãe fez. Por exemplo, minha mãe foi muito irritada, muito nervosa. Eu estou sendo emocional, não é espiritual. Vai buscar um terapeuta, porque você precisa quebrar esse padrão. Isso! Tá visitando o espírito da mãe, né? Não, é emocional. Então, hoje, uma pessoa analisa a si mesmo, pergunta o que eu estou sentindo, vendo o quê, dê nomes para os sentimentos, pensamentos, escreva, costumo dizer que escrever organiza as ideias. Então, olhou, o que eu estou vivendo? Não, é consequência disso. Meu casamento tá assim, consequência do quê? Não tem diálogo, a gente não sai, é uma correria, Então, você identificou? E Deus, ele é maravilhoso, ele dá discernimento para aquele que o busca. Você olhou, é alma. Mas tem coisa que você está falando, nossa, tá muito estranho, né? E eu não orei ainda por isso, preciso orar, jejuar, e aí a pessoa faz. Mas tem casos também, tipo, espiritualmente falando, que aí, às vezes, sozinha você não vai conseguir, né? Igual você vai ter que procurar por uma pastora ou por algum líder seu pra ter essa ajuda, né? Boa. Em alguns casos espirituais, no caso. Isso. O que eu sugiro tá passando por algum problema? Não lute sozinho. Procure alguém maduro. Né? Nós que estamos professando a mesma fé, tá numa comunidade, procura alguém espiritualmente maduro para você conversar sobre isso. Depois disso aí, talvez a pessoa até direcione, não vai buscar um psicólogo, não vamos caminhar juntas. Então não lute as lutas sozinho. Jovens, adolescentes, seja o que for, tá no quarto com pensamentos, sentimentos, fale, verbaliza. A fala, ela começa o processo da cura na verbalização. A terapia é a cura pelo diálogo, né? Então converse com alguém maduro, não nas redes sociais, e não com o amigo da faculdade, da escola. Procura alguém no meio ali da comunidade maduro para falar. Então, em qualquer momento, tem algo que está com dúvida se é espiritual ou emocional, procura alguém que está mais próximo, mais rápido, para poder conversar. Porque talvez o psicólogo vai te atender daqui uma semana, daqui 15 dias. Né? Então, procura o pastor ou a liderança mais próxima para verbalizar. Então, busque. E aí, depois, os passinhos vão sendo acrescentados. Então, entrando no mesmo assunto, mas para eu vencer uma batalha, então, sendo ela espiritual, eu vou buscar na oração, no jejum, vou conversar com uma liderança. E sendo mais emocional, o certo realmente é procurar um psicólogo, fazer sessões certinhos e... Pronto, ser curada, ser curado, pronto, né? Deixe ter o mal. De graça. Uma dúvida que eu sempre tive, eu ficava olhando a profissão de psicóloga, né, me perguntando como que é você sair do seu consultório e não levar os pacientes da sua cabeça, no seu coração e no seu dia. Ou até pegar a dor deles. E pegar a dor deles. Nossa, boa. Verdade, parabéns. É verdade. Algumas pessoas perguntam, né? Você não leva o paciente para casa? É verdade. Então, são 5 anos de curso, de especialização, né? A gente tentando ser muito mais técnico. É claro que algumas
histórias, a gente acaba se abalando, né? Falando, uau, que dor profunda, né? Que trauma que essa pessoa passou. Tem histórias ainda que eu falo, uau, eu achei que eu tinha ouvido tudo e não ouvi, né? Tem mais uma coisa para eu ouvir que é inédito. Mas sempre fazer uma higienização mental. O profissional de psicologia, ele é indicado para fazer terapia, viu? Para ele poder também se conhecer, saber o que é do paciente, o que é dele. Mas o que eu costumo fazer, né, a técnica, eu deixo os meus pacientes lá. Eu falo, você não vai dormir comigo. Porque o meu olhar é um olhar muito mais técnico. Então, o que eu faço uma higienização emocional em mim, que terminou, saiu o último paciente, é o meu momento de respirar, entender que eles estão buscando ajuda. Então eu faço uma releitura dizendo, uau, houve o sofrimento, mas agora é o momento de buscar ajuda. Então é um novo tempo para esse paciente. Ele sobreviveu às dores. Então ele, né, ou ele deseja sobreviver o que ele está passando. Então é um lugar que ele vai conseguir aqui ter resiliência, estrutura para poder vencer isso ou, né, o que ele está sentindo. Então, essa higienização que eu faço depois de atender meu último paciente, fica lá no consultório mesmo. Então, e algumas outras técnicas, né? Que para ir embora e não ir com ele. E não ir com ele. No começo foi complicado, em alguns pacientes, por quê? Eu tinha aquela coisa da contra-transferência, porque ainda até então não tinha feito terapia, tinha algumas coisas na minha... Por isso que o terapeuta, ele precisa estar em constante cura. E autoanálise e autoconhecimento. Por quê? Tem assuntos que se o terapeuta não estiver bem resolvido dentro dele... Afeta ele. Então, eu me lembro que eu tive um problema com paternidade, né? Meu pai, começando o testemunho, eu querendo voltar. Mas, assim, a paternidade, fiquei sem esse pai, então eu tive um problema com a paternidade dentro de mim. E eu me lembro que meu paciente, pensa num negrão de 1,80 m, muito parecido com meu pai, e com problema de álcool. Então, quando ele chega, eu vi meu pai ali. Meu Deus. E quando ele começou a falar, fui acessada. Então eu tive que controlar o meu choro, porque era como se meu pai estivesse falando comigo e eu queria falar o que eu gostaria de falar com meu pai. Então ali eu falei, uau, tem área da minha vida que eu não fui curada, que é a minha paternidade. Então, e aí eu lembro que naquela altura eu fui buscar um profissional para me ajudar, falar assim, eu fui acessada hoje, fui acessada com um paciente. E naquele momento eu tive que passar esse paciente para outra pessoa. De falar, olha, claro que eu não falei isso pro paciente, né? Eu tô vendo meu pai, né? Eu tô querendo falar tudo que eu queria falar pro meu pai, tô querendo falar pro senhor. Ele ia falar, nossa, terapia, isso mesmo, ele ia abraçar a psicóloga, né? Aí eu, enfim, dei uma desculpa naquele momento, ético, enfim, e passei para minha amiga, até tratar isso. E aí eu tive outras experiências de ver pacientes com o mesmo histórico que o meu, com o mesmo biotipo do meu pai, e caminhar a entender, calma, tá muito fechado aqui, então eu não vou ter essa dor, né? Então o processo o psicólogo profissional, ele precisa estar sempre reciclando, visitando essa alma, sendo curado, para não ter isso, né? E não gerar sofrimento. Porque aí sim eu levei esse paciente para minha casa, porque eu fui acessada e levei. Falei, claro, meu pai, eu acho que falaria isso mesmo que eu acabei de ouvir, puxa, né? E aí eu fui muito acessada. Mas aí tô pronto. Nossa. E falando, já que você está contando da clínica, tem alguma experiência, não sei se foi essa, tanto na clínica como em qualquer caso que você já presenciou ou viu, de batalha na mente que mais te marcou? Tipo, caraca, tipo, essa pessoa, ou tipo, tem alguma experiência que você ficou mais, tipo, impactada? Impactada. Um dos campos da batalha da mente, que eu acho que algumas, mas eu acho que é um pedófilo, que eu atendi um só, hoje eu não atendo e não tem estrutura, essa é a minha limitação. Eu acho que a gente chega a uma altura, né, da vida e profissão que fala, essa demanda eu não atendo, porque eu não consigo, né, é minha limitação. Ele cristão, e quando ele chega para falar, né, do que tinha nessa batalha de mente, me deixou muito chocada. Então essa foi. E quem tem transtorno de toque, o transtorno obsessivo compulsivo, também, porque são pensamentos que às vezes não vem com a obsessão. O que é a obsessão? Aliás, a obsessão nem sempre vem com o ritual. O ritual é aquela que lava a mão várias vezes, talvez você tenha visto em filmes, né? Põe o sapato várias vezes, tranca a porta, que é para uma pessoa que tem um transtorno, né? Obsessivo compulsivo, que é um nível de ansiedade, enfim, já é psiquiátrico. Mas eu já recebi paciente que não tinha os rituais, mas era só os pensamentos. Um nível de batalha na mente muito grande.
Então, o que ele criava de ideia, de construção dos pensamentos, ele via, né, porque ele construía através do campo da imaginação, o que ele poderia fazer, era uma obsessão por esse pensamento, também me deixou muito... Então, foram 2 casos que eu achei que me deixou muito assim, em algum momento, em alguns dias, falando, uau! É o pensamento do pedófilo, e que é uma batalha de mente muito grande, e trabalhar com aquela pessoa, e ele tentando tirar isso dele. Ele dizia, eu sou um monstro, Cris, eu sou um monstro, me para, eu preciso ser parado. Não são enfim, não são todos assim. Eu acho que outros sem princípio de prazer são egoístas mesmo, ferem mesmo, pessoas cruéis, mas nesse caso, ele se arrependia muito. Quando ele tinha esses pensamentos, o sofrimento é muito grande. E aí alguém pode se falar, Cris, você denunciou? Eu não denunciei porque ele não estava na prática. Existia a batalha da mente, mas ele recusava. Então era coisa dele gritar, de se prender no quarto, dele não querer ver criança. Ele não ia em festas mais, ele não ia em festas de aniversário, ele não tinha convívio social, porque ele dizia, eu não quero ter esses pensamentos. Então era um sofrimento muito grande. E aí eu via uma luta na mente, constantemente. Já tá vendo pro corpo, né? Se trancar. Já. Roía as unhas de uma maneira compulsiva, tremor, né? Porque o nível de ansiedade. Então, quando ele via criança, ele já fechava os olhos. Ele pegava o transporte público, ele ficava com a cabeça baixa, né? Então, era uma batalha na mente constante. Nossa, mas aí, nesse caso, já também não parte para uma área espiritual, porque também, eu não sei se ele era cristão, ele era, né? Porque, tipo, na Bíblia fala que Deus não dá provas. Sim. O fardo maior que a gente pode carregar, tipo, dificuldade. Somos tentados pelos nossos próprios desejos, né? Paulo vai dizer isso. Aí, nesse caso, tipo, então, porque ele não queria. Ele não queria. Então. Ele não queria, mas ele não queria porque ele conheceu Jesus. Não, e isso foi um processo maravilhoso. Então, mas aí, quando a gente vai visitar o passado, aí a gente entende todo o histórico. Foi vítima da infância da pedofilia, ele teve acesso a esses conteúdos, uma família, né, enfim, que alimentou isso. Então, aí que é interessante, porque não era só do nada, porque do nada foi semente do inimigo realmente. Claro que o inimigo aproveita e potencializa. Cai, você não vai conseguir. Mas quando eu olhei para o passado, quando olhamos para o passado, ele tinha todos os motivos para ter esse desejo, né, esse princípio de prazer terrível, nojento. Enfim, não falta palavras, né, para construir. Porém, ele, quando conheceu Jesus, ele falou, eu não quero mais. Aí começa o que? Ele rejeitar esse prazer da carne. E esse prazer da carne passa pela escolha. Eu não quero mais, mesmo que isso doa na minha carne, mas eu não quero. Então foi por conta disso que eu acompanhei, né? Então, e graças a Deus, depois de alguns anos, hoje tá bem. Graças a Deus, tá ótimo, tá bem. Porque alimentou o espírito, resistiu. E falando já que a gente tá entrando, tá tudo entrando no assunto aqui do que a gente vai falar. Que delícia conversar sobre esse tema. Sim, e falando sobre a pedofilia é uma doença, né? É uma doença. E como a mente afeta, porque tem muitas outras doenças que são começadas da mente, depressão, suicídio. Suicídio hoje tá, gente, eu fico crescendo demais, eu fico chocada. Tem um site lá que ele mostra, tipo, quantos uma pessoa morre, tipo, se suicida, já vai marcando. E não para, vai dois não, mas tipo, vai indo, e eu fico, caraca, a pessoa tem uma batalha tão grande na mente, porque pra mim um suicídio tipo assim, são coisas que podem acontecer, mas é tudo na mente que vai acumulando. Isso mesmo. Aí tem uma hora que não aguenta, né? E a pessoa, tipo, tira a própria vida, mas, tipo assim, tirar a própria vida não vai acabar a sua dor, tipo, vai acabar tudo, entendeu? Então, E o suicida, ele tem esse prazer, né? O princípio de prazer do suicida, ou aquele que se automutila, eu preciso ter uma dor, eu preciso acabar com a minha dor, aliás. Eu preciso acabar com a minha dor. Então, quando eu automutilo, se fico nessa automutilação, eu preciso ter uma dor para diminuir a minha. E o suicida, é comprovado que ele não tem o desejo de morrer por si só, simplesmente morrer, né? Ele tem o desejo de eliminar, de tirar aquela dor, né? E o suicida, ele tá num quadro depressivo muito grande.
Muito grande. Quando fala dos transtornos emocionais, comportamentos, vem tudo dessa raiz, da alma, né, da mente. Por isso que eu digo que o inimigo, ele busca jogar essa semente na mente da criança, do jovem, do adolescente, usa pessoas para jogar essa semente, situação para jogar essa semente, como o bullying. O bullying é uma maneira de jogar uma semente dentro da sua mente, dizendo como você é a pior pessoa do mundo, porque você tem orelha grande, né? Você tem orelha grande, aí vai usar de situação para falar, olha como sua orelha, a pessoa vai só imprimir de olhar para a orelha dela o tempo todo, né? Olha, eu sou a orelha, né? Porque se resume naquilo que você tem que precisa melhorar, enfim. Então, tudo começa nesse campo da mente. Por isso que o inimigo, ele trabalha 100%. É a mente. É esse terreno que ele semeia, para poder, aquela semente maligna mesmo, para poder gerar esses frutos amargos, que geram o quê? Pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então começa nesse campo da mente, que é essa batalha. Então, desde hoje nós estamos falando do comportamento, do pensamento do pedófilo, da depressão. É claro que tudo isso tem vertentes. Por exemplo, a depressão, ela vem de uma... aliás, a depressão ela tem vários fatores, tá? Não é um fator. Mas, por exemplo, genético, uma depressão pós-parto, a ansiedade. A ansiedade vem, o medo excessivo, né, do passado, ou um pai que foi extremamente rígido aliás, um medo excessivo do futuro, né? Deixa eu me corrigir. Um pai extremamente rígido no passado, o que mais? É um abuso, um lar de muitas brigas, enfim, cada enfermidade, cada doença, seja psiquiátrica, seja um transtorno emocional, seja um comportamento desajustado, que não é incompatível com a palavra de Deus, começa na mente. É claro que cada um vem de uma ramificação, vem de um gatilho, vem de uma vivência, vem de uma experiência, vem de um olhar, vem genético, né? Esquizofrenia é um traço genético, vem tudo, mas tudo no campo da mente. Tudo no campo da mente. O princípio de prazer começa no campo da mente, né? E depois vai vindo, né, a questão das reações bioquímicas, reações fisiológicas, mas começa no campo da mente. E nós somos bombardeados para que essa mente, ela absorva coisas que vai para esse coração. Então o que você está vendo? Quais são as músicas que você está ouvindo? Faz apologia à violência, à sexualidade? É isso que vai estar registrado na tua mente. O que você está assistindo vai estar registrado na tua mente. E para desintoxicar essa mente, depois de uma vez de registro, é terrível, né? Por exemplo, saindo do campo da mente, que a mente é essa coisa, né, do que impalpável, né? Que a gente fala de mente é a mesma coisa de alma, que está tudo nesse sentimento, né? Quando a gente fala de mente, que hoje... A cadeira acadêmica fala muito mais do cérebro, né? O cérebro que dá essas reações. Por exemplo, uma pessoa, os neurocientistas afirmam que o cérebro, ele registra aquilo que te dá prazer. Por exemplo, eu gosto muito de doce. Eu também, nossa. Ai, menina, o doce libera dopamina, endorfina, serotonina. Eu sou uma formiga, por isso que o meu problema da dieta, de perder peso, está sendo no doce. Mas eu creio que eu vou vencer isso. Estou falando de alguns anos isso, né? Mas eu preciso escolher, né? Mas olha... Quando eu estou ansiosa ou alegre, enfim, com algum sentimento, o que meu cérebro registra? Principalmente ansiosa, né? Ansiosa. Come doce. Então, existe um registro dentro de mim que uma barra de chocolate agora ia bem. Por quê? Porque eu estou estressada, ou no TPM, enfim, né? Come uma barra de chocolate. Porque tem registro no meu cérebro. Isso estou dando uma coisa boa. Mas o que está registrado no cérebro de coisa que você viu, ouviu? Que registrou no teu cérebro. E é isso que vai ativar quando você estiver passando por alguma situação. Tá estressado? Faz isso, porque vai te aliviar. E isso é cérebro, né? Porque a neurociência vem dando uma questão estrutural de reações, neurotransmissores, mas como nós estamos falando de mente, que é a coisa da alma, também já tem um registro na tua memória. Faça isso. Então, tudo começa nesse embrião. É aqui que o inimigo atua. Por isso nós precisamos ficar em alerta. Porque a partir disso, pode prejudicar a nossa caminhada dia após dia. O casamento, o relacionamento social, através desse pensamento, gerando comportamentos.
Nossa, e é muito louco que eu tava viajando aqui, mas prestando atenção. Tipo, tem doenças que realmente a gente sabe que vêm direto da mente, depressão, enfim, que a gente já comentou. Mas igual, eu estudo na faculdade, né, essa parte de biologia, essas coisas. E a gente vê muito caso de doença, tipo, é uma pessoa com câncer, é uma pessoa que tem problema na produção das células brancas do corpo, enfim, ela já tem o corpo dela, fisicamente, tá com essa doença por causa de uma função do corpo que não tá funcionando. Então, isso é do corpo. Aí, eu tava indo no caso de uma pessoa, não vou saber falar muito bem, mas era uma mulher que ela teve uma mãe que teve câncer. E ela morreu de câncer, câncer de... Eu esqueci qual câncer que foi, ela morreu. E essa filha era muito apegada à mãe. E ela depois ficou se cobrando, tipo assim, ficou muito mal pela morte da mãe. Eu acho que ela ficou se cobrando, tipo, nossa, eu acho que eu vou ter. Mas ela fez um monte de exame, não tinha nada, não tinha nenhum tracinho. Até que teve uma hora que ela foi lá e pegou. Tipo, e ela parece que ela ficava toda hora, eu vou ter câncer. Mas, tipo, ela fez um monte de exame. E câncer é uma coisa que vem mais, tipo, do corpo, né? Tipo, não tem... Mas como a mente tá ligada, né? Um negocinho foi lá e deu um problema em outra parte do corpo que... É terrível. Essa maquininha aqui, gente, ela é terrível. Porque assim, ela criou uma doença. Ela criou não, talvez a palavra não seja, a técnica é essa, né? Mas ela teve a doença de somatização, a enfermidade de somatização. Ela acreditou tanto, a PNL vai falar mais sobre isso, né? Que é a programação neurolinguística. Ela acreditou tanto que ela teria, que o corpo dela desenvolveu. Ela mandou uma informação pro corpo dela, uma alteração. O câncer hoje é falado, né? Que também é de fundo emocional. É genético, mas também fala que o fundo é emocional, né? Também pode alterar a célula e gerar câncer. Mas isso foi alma, isso foi fruto da mente dela. Então ela começou a desejar, mandando uma informação pro cérebro dela: tem algo de errado comigo, essa nossa mente. E tem alguma coisa na Bíblia relacionada a isso, né? Tipo assim, como você acredita. Eu não sei, mas eu esqueci. Eu acho que tem algo relacionado. É verdade. Daí eu fico olhando, eu fico admirando essa profissão. Sim. E como isso também liga no mundo cristão. Igual você tava falando das pessoas com pensamentos suicidas. Que quando a pessoa verbaliza, é o primeiro pedido de ajuda, né? Ela verbaliza, tipo, eu tô com pensamento suicida, um exemplo. Daí, se a pessoa não verbalizar, tipo, eu não verbalizo isso. Geralmente, igual você falou, ela vai ter aquela batalha só pra ela e ela não vai conseguir vencer. E a maioria das pessoas que eu vi que se mataram, nunca, tipo, mostrou resquício que queria se matar. Tipo, nunca falou que queria morrer ou algo parecido. De repente, ela se mata e todo mundo fica, meu Deus, por que ela se matou? Por que eu não fiz isso? E... você falando, tipo, abriu minha mente assim, eu fiquei, nossa, é verdade. Tem aqueles depressivos que a gente não consegue perceber. Porque a depressão, quando falamos, parece que é aquela pessoa que vai pro quarto, que fica né, se tranca, perde, né? Tem esse depressivo, né? Que não toma mais banho, né? Não tem mais, enfim, né? Fica lá, né? Sem querer falar com ninguém. Mas tem aquele que hoje eu vou usar a palavra que não é a certa, mas para facilitar. Aqueles camuflados, que vem na igreja sorrir, que cria-se um personagem, né? Sorri, fica alegre, mas dentro dele tem um problema, que é na mente, né? Na mente. Então tem uma luta muito grande, ele não se abre, que acaba se suicidando. Só que esse suicida, mesmo silencioso, ele dá alguns sinais. Principalmente para quem mora em casa. Talvez não no contexto comunidade, que a gente vai ver sempre sorrindo. O pastor morreu, gente, se suicidou, né? Meu Deus, o homem de Deus, como isso? O jovem que cantava na igreja, tocava, era um menino tão alegre. Não, ele na verdade, ele criou essa persona para estar dentro desse ambiente. Agora, ele dá sempre alguns sinais. E aí fica dos familiares observar. Tá muito no quarto, tá tendo muita oscilação, tá muito triste, porque em algum momento ele vai dar indícios que ele não tá bem. Em algum momento ele vai dar. Então é ficar em alerta. Mas sim, tem casos que a gente fala, uau, se matou, e é assustador, porque não tinha, né, nenhuma evidência, porque de alguma maneira ele camuflava a dor dele. Só que como ele não conseguiu, para não decepcionar, enfim, aí ele quer
ele dá um fim na vida, infelizmente. Mas isso é um quadro, mente. São quadros que levam para depressão, um pensamento fixo, eu não vou ter jeito, eu não vou ter jeito, não vou ter jeito. Então, o que resta para mim é morrer. Né? Infelizmente. Mas que as famílias fiquem atentas a todos os sinais, Por isso que é muito bom a família ter essa unidade, o diálogo, a conversa, momentos juntos. É muito bom essa família estar em sintonia, porque em sintonia vai perceber alguns desajustes na caminhada. E, Cris, hoje, você acha que hoje, atualmente, século, né, essa geração, você acha que hoje está muito mais forte a batalha na mente? Você acha que por causa das redes sociais agora tem a inteligência artificial para tudo? Você vê até em outros países os caras só andam com aquele óculos lá que você já fica... Verdade, né? Que hoje a gente tá vendo filmes, meu Deus, chegou essa época. Sim. Você acha que hoje a gente ficou mais propenso a ter mais batalha na mente, também rede social, tipo, sei lá, toda hora você vê alguém, aí você começa a comparar, tipo, e outra, blogueira, você nunca vai acordar e tipo... Tóxico, gente, tóxico! Feliz, tem maquiagem no bom dia. Daí você olha no espelho e você fala, você tá ramelenta, o negócio. Isso! E fala, elas não existem, né? Não. E também com tanta cirurgia que tem hoje, né? Tipo, tanto procedimento. Os procedimentos, né? Os produtos, né? Deixa perfeito. E hoje você tem acesso a tudo, informação a tudo. Então você acha que isso ficou muito mais propenso a uma pessoa, tipo, ficar mal mentalmente? Esses dias, isso é muito interessante, que esses dias há uma polêmica, né? Porque esses dias ouvindo uma especialista, ela disse, não, sempre teve problema de saúde mental. Eu falei, realmente, sempre teve. É que agora nós estamos falando mais sobre esse assunto. Mas eu considero que hoje nós estamos com mais acesso, porque o que uma adolescente há 50, 60 anos atrás não tinha, até chegar para ela não tinha essas redes sociais, ela não tinha como se comparar, então ela ficava satisfeita com o que ela tinha na mesa, né? Satisfeita com o que aquela era a realidade dela, então tinha que fazer o quê? Ser satisfeita, então era uma satisfação, por mais que existiu. Claro, batalha na mente sempre existiu, pensamentos, o desejo sempre existiu, mas hoje, meninas, é o que vocês acabaram de resumir aí. A gente abre as redes sociais e pronto. Nós estamos dentro de um universo que, se não blindarmos, não cuidar da nossa saúde mental, somos levadas a esse mundo irreal, ao excesso de informação, excesso de cobrança. Então, hoje, sim, eu considero que a batalha na mente, o que um filho de crente, há 50 anos atrás, não tinha, hoje, o que vai fazer com os vídeos, com as Netflix, com as músicas, com o celular na mão, TikTok, né? Então eles tinham o quê? A palavra. Então a palavra, a família, aquela família, mesmo rígida ou não, enfim, certo ou errado, enfim, no sentido de conduta, se educou certo ou educou errado, se batia ou não batia, mas ele tinha aquele mundo, aquele universo. Agora nós temos o mundo nas nossas mãos. Então, hoje, as informações, o acesso, a educação, tudo contribui, sim, para a batalha. Sim, hoje as universidades têm levantado bandeiras que vai contra a palavra de Deus. Como não tem batalha na mente? Se eu vejo um bom professor, um bom orador, falando e não acredita no criacionismo, porque isso é balela. Uma vida ótima, né? Isso, assim, que aparentemente, né, e vivendo que, sou super feliz, e o criacionismo é muito infantil, crê em Gênesis. Não, porque o homem evoluiu. Aí pega 2, 3, 4 palavras científicas. E que batalha na mente é essa? Tu fala, cara, e agora? Veio uma dúvida agora, você falando nisso. Como foi pra você, sendo cristã, né? Porque você já tinha retornado pros caminhos do Senhor, viver esse período da faculdade? Porque a gente pensa assim, vai virar psicóloga, meu Deus, vai acreditar no Big Bang. É verdade. Todo mundo pensa isso, gente. Tem muito caso. Muito caso. Falam que vai se desviar, vai se expor, vai revelar outra pessoa. Falam que de 10 crentes que entram na faculdade, 3 continuam e 7 se desviam. É isso mesmo. E principalmente, na minha, eu, pelo menos, como é mais área de biologia, essas coisas, não tem muito o que discordar. Gente, assim, é verdade, né? Mas, tipo assim, na psicologia, tipo, eu filosofia, psicologia, o campo, né? Como que foi pra você, é verdade? O que me contribuiu foi a experiência que eu tive
durante o ministério de missão que eu vivenciei quando eu voltei para o Senhor. E eu estava no primeiro amor. Quando eu entrei na faculdade, gente, eu fiquei mais apaixonada por Jesus, porque o que a psicologia, o que Freud não deu de resposta, né, ou outros, né, não deram de resposta, eu dizia, esse é o tamanho de Deus dentro do ser humano. Então eu estava no primeiro amor. Então lá na faculdade eu tive a oportunidade de encontrar um grupo de pessoas que faziam um louvor na hora do intervalo. Eu grudei nessas pessoas. Então, isso contribuiu. Então, graças a Deus que eu estava nesse processo, porque eu já tinha caminhado pelo mundo, já estava muito machucada, muito ferida, paixões erradas. Então, aí eu encontrei Jesus, paixão, amor, esse encontro com a pessoa de Jesus me fez permanecer na faculdade e não ir pros happy hours, pras festas que o pessoal matava a aula de sexta-feira. Cris, vamos, né? E todo mundo, parecia aquela animação, vamos pro barzinho e tal. E todo mundo ia, tirava foto, depois comentava. Me fez com que, cara, não. Eu já conheço isso, eu não quero isso. Aí eu ia no intervalo numa sala que estava ali alguns 5 ou 6 tocando louvor. Então me ajudou. Só que dentro da minha sala, da sala eu vi meninas se esfriando na fé. Indo para as festas, e os namoros, e o oba-oba, e enfim, indo por esse caminho. O que faz é um jovem entrar na universidade e ficar firme. É o encontro com a pessoa de Jesus. Se você vai para a universidade, você não teve esse encontro, presa fácil, mas muito fácil, porque é proposto uma diversão, é proposto um universo, é proposto o novo. Então, filho de crente, que não é necessariamente crente, precisa ter um encontro com Jesus. É isso que vai fazer a diferença na universidade, você vibrar com as coisas que você está escutando e falando, meu Deus, é isso. Mas isso eu escuto e sei que pode agregar. Isso eu sei que é Jesus que está faltando para o ser humano, né? Isso é consequência do pecado. Então eu tinha essa análise, né? E outra coisa o que ele está falando é conceito humano, filosofia humana, não me agrega. Quando fala, por exemplo, contra Deus, contra a religião. Então isso é um conceito do homem. Eu sei o que eu vivi. Eu sei o que a religião fez por mim. Eu sei o que Jesus fez por mim. Eu falo religião porque aqui a igreja abraçou. Sim. Eu sei o que fez por mim. Então isso eu falava assim, não, nem entra no meu coração. Nem entra. Ai, tadinho, não sabe de nada, inocente. Nossa, é ótimo, mas ela começa a falar de Big Bang, adiar. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer outra coisa aqui, depois eu... Isso mesmo. É isso mesmo, né? Mas também sobre a Batalha da Mente... sobre o papel do inimigo e do Espírito Santo. Tipo, a gente tem muito... Eu vejo mais ou menos isso, não sei se é certo, mas tipo assim, eu vejo que tem uma vozinha aqui falando... Tipo aquele desenho animadinho, um anjinho, um capetinho aqui. Como que fica os dois brigando na nossa mente? Tipo, como que é? Como a gente na parte espiritual, como a gente pode ter essa visão que deu do papel do inimigo? Eu sei que o Satanás veio para matar, roubar, destruir, mas o ataque dele principalmente é na mente. E do Espírito Santo é convencer a gente do pecado, mas como que fica? Fica uma luta? Como que é? Essa luta constante que Paulo dizia, né? Nós vivemos essa luta, né? Carne, enfim, né? E o Espírito, nós temos essa luta do homem interior, com as nossas, enfim. Essa luta é constante pro cristão. Não existe, assim, esse duelo, né? Mas de uma maneira muito didática, né? Fica muito, muito interessante. Existe o caminho. Existe o mundo que nós transitamos, que é a grande Babilônia, que somos contaminados por um vírus chamado pecado. Para o cristão, ele conhece esses dois universos. Nós transitamos pelos dois universos. Nós estamos aqui com os pés na terra, mas o nosso coração está no céu. Nós transitamos por essa área. Porque o homem que está afastado de Deus, ele só é do mundo. Então ele vai fazer as coisas que, quando diz mundo, é as coisas do dia, da alma mesmo, da mente, tudo que está proposto aqui. Mas nós que conhecemos Jesus, nós transitamos por esses dois ambientes. E esse ambiente espiritual e emocional. E terreno, que é essa grande Babilônia. O que precisa é parte da escolha. Porque a carne e a alma vai sempre pender para esse mundo caído, que é o vírus que nós temos que combater. Mas nós conhecemos a verdade. E quando nós vamos para a fonte da verdade, é ele que minimiza essa voz, que é, na verdade, o desejo da carne, do homem caído. É ele que diminui a potência desse vírus dentro de nós. Então, assim, quando nós vamos para os pés do Senhor, é ele que vai convencendo, quando nós chegamos até ele, é ele que vai mostrando o
que tá dentro do nosso coração de sujeira, ele que vai purificando, é ele que vai. Então a luta é permanecer aqui, nesse homem espiritual, que é o homem interior, que o apóstolo Paulo vai falar, que eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo homem interior, essa coisa do espírito em nós ser fortalecido. Talvez eu nem tenha feito a hermenêutica certa agora, mas voltando, deixa eu me corrigir então. Tem o espírito em nós, que conhecemos a verdade, mas sempre tem a nossa alma, o nosso desejo, esse vírus que vai nos chamado pecado, e o inimigo vai potencializando. Então, essa luta nós sempre teremos. Tá no quê? Na escolha. Eu quero alimentar esse homem espiritual ou esse homem caído, ou carnal, né? A melhor parte. É esse alimento. Porque a luta é constante, só que quando fica, o que eu vou fazer, é porque está em cima do muro. O que eu vou fazer? Isso, vou buscar esse homem espiritual, vou fortalecer esse homem espiritual. Aí isso daqui, essa luta, você já começa a falar, eu sei que a luta é espiritual, eu sei que é a luta da minha carne, eu vou dizer não para esse pecado. Eu vou dizer não para esse pecado. Me fiz entender? Não, super bem. É o alimento mesmo. Mas vamos ser. Só vai mudar isso na eternidade. Na eternidade. Graças a Deus. A esperança para a gente, né? E, Cris, chegou uma pergunta aqui. Uma pessoa, ela pode estar bem de mente, mas, tipo, sem Deus? Porque é interessante porque você no começo estava falando sobre traumas passados, ou tipo assim, igual um exemplo, a gravidez indesejada, que desde aí já abre brecha para o inimigo vir. Mas você pensa que sim, tudo tá na Bíblia como você fazer certinho, entendeu? Se você tem um casamento, tipo assim, só depois você tem um filho, vai ser uma coisa que você tá com seu marido, os dois tá em perfeita comunhão, então já, tipo... Tudo tá pautado na Bíblia, entendeu? Se a gente seguisse toda a Bíblia, tudo daria certo. É isso mesmo, é o manual de verdade. É o manual de vida, né? Então, os dois ficam certinho. Mas aí essa pergunta. Tem como uma pessoa estar bem, saudável de mente, mas, tipo assim... Sem conhecer Deus. Boa pergunta. Uau, né? Eu acho que eu vou causar uma polêmica aqui. Ai, meu Deus do céu! Porque, assim, uma pessoa que está afastada de Deus... ela pode buscar um equilíbrio somente de alma. Só que isso não é resultado da vida eterna. Uhum. Porque tem pessoas que hoje estão com Deus, mas não estão bem. Uhum. Né? Estão só por, né? Emocionalmente só por Deus. e estão com Deus. Mas tem pessoas que estão longe de Deus, não querem Deus. Um ateu. Existe um ateu que emocionalmente ele pode ser saudável. Uma boa psicanálise, aliás, psicanálise, eu fazendo uma abordagem, né? Porque a psicanálise é uma das abordagens da terapia, né? Uma boa terapia, seja com a psicanálise, seja com uma psicóloga de outras abordagens, ele vai buscar uma saúde mental e ele vai encontrar o quê? Um sentido da vida dele. O sentido da vida dele talvez seja eu vou pro monte e tal, e lá eu vou encontrar o equilíbrio, esse equilíbrio vai me conectar com a energia e ele vai se sentir bem, ele vai se sentir bem. Então ele pode passar com uma saúde emocional equilibrada, estando longe de Deus? Sim, mas isso não garante vida eterna. Só é uma mente que está buscando uma saúde emocional a cada dia. Então, uma atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, um trabalho zen, enfim, ele vai buscar essa qualidade de vida. Então, ele pode ter. Agora, se essa pessoa vai alcançar, aí é outra coisa, vida eterna. Aí você pode falar assim, Cris, mas quem traz a plenitude é o Espírito Santo, traz a plenitude? Isso não quer dizer que ele seja pleno total. Como assim, Cris? Ele pode ter uma saúde mental, não ter depressão, não ter ansiedade, ter um ritmo... Mas lá no fundo da alma dele, lá no fundo, parece que ele está sentindo alguma coisa. É por isso que ele vai buscar algum prazer. Seja na pedra, um sentido de olhar para aquela pedra e falar, mas eu me conecto com essa pedra. Né? Porque dentro do homem, ele busca Deus. Dentro do homem, ele busca Deus. Falaram, uma pessoa falou assim, que se colocassem um homem, tipo, no meio do mato, tipo, eles nascessem ali, ele ia pegar alguma árvore pra adorar e ser o Deus dele. Exatamente. Porque cada pessoa nasceu com... Tem até um
sinto que fala isso, que cada pessoa nasceu com um senso de eternidade no seu coração, de buscar alguma coisa. E nós temos, sim. nós temos, isso foi desconectado lá com Adão e Eva, esse afastamento de Deus. Então nós temos essa lacuna vazia, né? Que os existencialistas vão falar sobre isso. Então podemos ser, mas lá no fundo ele vai buscar alguns recursos. Então ele pode ter uma saúde mental e buscar uma pedra, uma energia, e vai ter troca, e vai encontrar sentido naquilo. E aí só que implica salvação, né? Só que implica salvação. E... Boa resposta, né? Aqui, filha, não tem nenhuma dúvida. Meu Deus do céu, só vocês. Mas tá sendo muito bom esse podcast, tem muita coisa que... Eu tava com dúvida, eu nem sabia que eu tinha dúvida disso, e agora já tá... Verdade. Tomara que esteja somando bastante pra vocês e pra todos que estão nos assistindo agora, né? Tomara. Mas o tempo voa, né? Nossa, de verdade, passa muito rápido. Mas, uma perguntinha aqui, e a gente pode ir partindo pro final. Qual a sua opinião da igreja de ter psicólogos atuando no corpo de Cristo? Eu acho que já tá um pouquinho óbvio essa resposta. É fundamental! Porque nós precisamos... Aí volta nessa pergunta que eu vou reforçar, trazer essa última pergunta que foi maravilhosa. Porque tem muita gente cristã que tem o nome escrito no livro da vida, é salvo, mas não está desfrutando da abundância de Deus, e o ímpio tá. Porque tem famílias ímpias né, talvez a pessoa que não entende o que é ímpio, que caia numa live, o que é ímpio, né? Uma pessoa que não tem não partilha da mesma fé com a gente, que nós partilhamos, e tem uma família com educação, diálogo, filhos saudáveis, comunhão, financeiramente bem. E o crente briga, uma discussão, judia do bichinho. Gente, tem crente que judia de cachorrinho, de gatinho. Nós somos mordomos, joga papel de bala no chão, que é uma das coisas que eu tenho falado muito na igreja. Nós somos mordomos de Deus, precisamos cuidar do meio ambiente, dos animaizinhos, com qualidade. Se não fizermos isso, nós estamos pecando também. Aí vem uma família cristã que tá tudo disfuncional. Então, precisamos. Por quê? Aí vai do campo da alma. Porque por muito tempo nós ficamos só no campo espiritual. Deus cura, Deus liberta. E Deus faz tudo isso. Amém. Só que tem coisa que é terrena. Tem coisa que é atividade física, tem coisa que é disciplina dentro de casa, tem coisa que vai estudar mesmo, porque Deus pode todas as coisas? Pode, mas na hora do vestibular, se você está concorrendo com uma filha de Belial e ela estudou, minha filha, é ela que vai pro cargo bom. E aí fica, Deus não me deu, porque você não debruçou no estudo. Né? Quantas meninas que leem, gostam de estudar e debruçam noites e noites, e nós ficamos no campo espiritual, porque Deus vai dar revelação, Deus dá tudo, pelo amor de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então a psicologia exatamente. Não vou fazer exercício físico porque Deus vai dar isso, aí Deus fala, vai, se você não vai. Aí, né, pega um diabetes, um problema cardíaco, fala, Deus me livra. Não, você não cuidou do corpo, né? Nós somos mordomos de tudo. Então, por que tem uma família ímpia que tá tudo bem, que aí entra na resposta, né? Vai pra psicologia, tem um bom diálogo, faz natação, tira férias no ano, e tem uma família cristã que tá no pé de guerra, os filhos longe dos pais, pai grosso, não, por quê? A alma desses homens que aceitaram Jesus não foi curada. Eu não fui curada da minha alma quando eu aceitei Jesus Cristo, quando eu tive encontro com Jesus. Eu precisei de alguns processos de libertação. Eu precisei confessar, eu precisei parar e analisar, eu precisei revisitar o meu passado, ver o meu problema com a paternidade. Então, o que estava no meu alcance, eu fui fazer para que pudesse desfrutar um pouco mais de abundância. E nós precisamos, como filhos de Deus, entender que Deus tem abundância de vida pra gente enquanto nós estamos vivos aqui na terra. Vai ser pleno no céu, mas podemos aqui na terra. Quantos cristãos dão mau testemunhos, né? E hoje já existem empresas que falam, não pega o cristão, não chega no horário certo, né? Só fica falando da Bíblia e testemunho que é bom no dia a dia, não dá, né? O comportamento. E aí alguém que não tem nada com Cristo dá um belo testemunho. Bom palavreados, domínio próprio, porque domínio próprio vem do fruto do Espírito, mas tem gente que tem domínio próprio, que é inteligência emocional. O ímpio também tem.
Então, precisamos ter terapeutas cristãos ajudando o corpo de Cristo a desenvolver saúde mental, né, que é a saúde emocional, esse desintoxicar do nosso passado, para que possamos viver plenos, mais plenos. Amém. Amém. Cris, eu queria que você desse uma palavrinha agora. Eu sei que vai ter muita pessoa assistindo que tem problemas mentais, no sentido de depressão, ansiedade. Muitas delas cristãs, pessoas que tomam remédio controlado porque têm crises. E essas pessoas vêm para a igreja, faz sua parte. Não sei o que pode ser, mas eu queria que você desse uma palavrinha a essas pessoas que hoje podem estar em casa assistindo falando, meu Deus, eu não fico em paz, eu tô em muitos problemas, como fala? Emocionais, isso. Eu queria que você me desse uma palavrinha para essas pessoas falar, é isso que eu precisava, agora eu sei o que eu sei. Hoje para você que está escutando, caminhando com a gente nesse podcast, a esperança para você. O que você está passando não determina o teu futuro. É só um período, você só está. Então olha para aquela câmera, né? Então você que está nos ouvindo e que está sofrendo de algum transtorno emocional, não defina o teu futuro com o que você está passando agora, porque você só está nessa situação, você não ficará. Busque ajuda com um especialista, fale da sua dor. Vamos elaborar, ressignificar o que você está sentindo. E busque aí dentro do teu coração uma palavra chamada esperança. E entenda que o que você está passando é um propósito. Nada em vão. Faça dessa dor hoje um propósito para gerar vidas no futuro. Então hoje, Cris, parece que não tem esperança, mas você não vai acreditar no que você está pensando. Você vai para o campo da razão. O campo da razão eu estou sentindo que eu não tenho esperança, mas hoje eu vou determinar que eu vou acreditar. Isso não é sentir. Isso é você entender, racionalizar que existe um propósito e que há esperança, mesmo que eu não sinta. Que Deus te abençoe. Olha aqui! Pra fechar com chave de ouro e emendar, porque eu acho que tem tudo a ver. A pastora, a gente tem a honra ela criou um projeto, né? Como nasceu esse projeto lindo que ajuda você a manter essa esperança viva dentro do seu coração. Conta um pouco mais pra gente, pastora. Thalita Cume! Thalita Cume é uma ONG que está chegando aqui na cidade de Hortolândia. A gente tem trabalhos sociais, psicólogas atendendo pessoas que não têm condição de pagar uma psicoterapia. Tá sendo incrível cada testemunho que nós estamos vivendo. Pra gente como surgiu, só pro pessoal ter ideia. Boa. Ai, meu Deus do céu! Vai outro, mais alguns minutos. Começa a Thalita Cume. Olha, e foi uma vivência muito linda, assim. Deus acorda na madrugada, vou tentar resumir, dizendo Thalita, não é Thalita Cume, Marcos 5. Aí eu fui lá Marcos 5 e leio lá Thalita Cume. Eu falei, meu Deus, Thalita Cume quer dizer menina levanta. Essa menina é filha de Jairo que tá morta. Meu Deus, será que eu tô morta em algumas áreas? Eu já comecei a confessar, né? E aí, Deus trouxe a memória que eu estava orando há alguns anos atrás, falando, Deus, como que eu posso trabalhar o que o Senhor me deu como profissão e aquilo que eu vivo de fé, né? O que eu professo de fé. Como que eu posso fazer isso sem ser só os encontros de mulheres? Não menosprezando, porque eu amo encontros de mulheres, né? Mas não só um dia, uma palavra, como que eu posso trabalhar? E aí, nessa noite que Deus me acordou, peguei papel e caneta, entendi que era Deus me dando uma direção, e ali eu comecei, uau, menina, levanta. E Deus falando, existem muitas filhas que estão nos leitos espirituais, que precisam, pelo poder da minha palavra, se levantar. Estão nas camas espirituais, com poucas forças, que estão dentro da casa do Pai, mas não estão me sentindo. Estão dentro da casa do Pai, mas não estão comendo a comida do Pai. Estão dentro da casa do Pai, mas estão doentes na cama, quase morrendo. Elas estão por conta do quê? Problemas emocionais. Frustração, decepção, traição, não confiam mais em liderança. Tudo isso que a gente, né, tratou aqui nessa mesa, elas estão nesses leitos. Chegou a hora de ouvir a minha voz. Só que para isso elas precisam ter o quê? Um oxigênio. O oxigênio vem da alma, depois vem o espírito. E aí começou a surgir imersões. Uma vez por ano a gente abria a imersão o dia inteiro com psicólogas trabalhando com grupos terapêuticos, com temas sobre depressão, suicídio, luto, perdão. E a gente começou a fazer um trabalho de alma com essas mulheres no período da manhã. Parávamos para o almoço e depois, à tarde, palavra, pregação, e Deus fazia o mover, né? E aí,
dessa imersão, nós começamos a perceber que as mulheres que eram acessadas nos grupos terapêuticos nem sempre tinham condição de pagar uma terapia. E ficavam procurando, Cris, o que eu ia fazer? Porque eu fui no grupo, eu fui na imersão, mas eu preciso tratar isso mais. Aí nós conseguimos um espaço. Nós conseguimos um espaço. Eu apontei para ela, porque a Roberta faz parte disso, sua mãezinha, querida do meu coração, faz parte disso. Concedeu um espaço maravilhoso para que o Thalita Cume pudesse virar uma ONG, ou seja, um lugar que as pessoas pudessem receber esse tratamento com mais tempo. Então não paramos só na imersão, porque nós temos ainda, mas agora nós temos um lugar que nós recebemos as mulheres que passaram pela imersão, outras não, abrimos essas portas para que essas mulheres que estão nos leitos espirituais, por alguma situação, elas pudessem então ser atendidas com terapeutas, curso de capacitação, orientação profissional, enfim, todas a gente chama que são as Thalitas, né? Que somos todas Thalitas. Todas as meninas que estão numa cama hoje têm acesso de forma social na ONG Thalita Cume, na cidade de Hortolândia. Nossa, que é uma resposta de oração. Eu vi o vídeo seu da última, acho que foi o primeiro encontro que teve aqui, se não me engano. Sim, o primeiro encontro. Eu vi. Você viu? Pegou, foi algo maravilhoso, porque tem a cura, tem o acesso na alma, né? Os tratamentos, as sugestões das profissionais, são excelentes profissionais que estão no mercado, que são profissionais atuantes, que vêm para a ONG, trabalham a parte terapêutica, alma, mente, né? Essas coisas do pensamento. E aí, depois que elas se sentem tão acolhidas, tão acessadas, enfim, com orientação, gera essa esperança, aí depois é palavra. E aí Deus surpreende, né? Que Deus sempre dá uma direção diferenciada para o cara da imersão. E agora nós estamos com grupos terapêuticos, oficinas, e aí a mulherada da comunidade está vindo. E o mais importante, como ter acesso a isso, ou verdade. Ajudando financeiramente, não sei, ou ajudando, fazendo alguma ação social lá dentro mesmo, ou chegando lá para ser atendida, acolhida, para participar. Hoje nós temos um site, lá você pode ou ser um mantenedor, que nós estamos precisando, a gente vai colocar na tela, hein, pessoal. Ai, que bom, maravilha. Mantenedores, porque para manter esse projeto tem sido um desafio enorme. E é gratuito, quem quiser vir participar. Isso. Gente, pelo amor de Deus, terapia de graça. De graça, e com excelentes profissionais que cobram 250, vem aqui, marca. É uma vez por semana, 3 meses de acompanhamento, tudo certinho, prontuário aberto, relatório, uma gracinha, gente, tá? Completo. Então, nós temos na página do Instagram, oficial.thalitacume, se não me falha a memória, mas vai aqui na página, né? Aí a gente coloca certinho. Tudo bonitinho. E lá tem o nosso site. É só clicar e falar, quero ser voluntária, quero ser uma mantenedora, ou que preciso dos serviços do Thalita Cume, tá lá. No site. Glória a Deus por esse projeto. Amém. Muito obrigada por apresentar aqui esse projeto lindo, que eu sei que vai impactar muitas pessoas. Amém. E pessoal, vai lá, vai estar na descrição, acessa o site, ajuda. Se você não pode sair da sua casa, né, ser uma voluntária, ou se você tá tipo, eu tô zen, tô bem, glória a Deus. É verdade. Mas ajuda no financeiro, que isso vai impactar muitas pessoas. Isso também é fazer missão, fazer a obra. É mesmo. Então, é isso, gente. Tinha muita coisa. Eu acho que psicologia, vai fundo. Mas aqui foi episódio 2. Não, com certeza. Então comentem, compartilha, dê o like, que a gente vai crescendo, alcançando mais pessoas que precisam ouvir. E é isso. Pastora, muito foi obrigada. Uma honra ter você aqui na nossa mesa, poder compartilhar, aprender muito. Nossa, a gente aprendeu muito. Nossa, é verdade, eu aprendi. A gente aprendia com você pregando na nossa igreja, que ela já veio pregar aqui muitas vezes. Verdade, gosto demais desse ministério também, tem um carinho muito grande. Mas ter você aqui foi muito especial, a gente agradece do fundo do nosso coração, que Deus continue abençoando sua vida, honrando o seu ministério. Amém. E abrindo as portas, que eu sei que você vai alcançar muitas vidas. Amém, vai ser, aleluia. Muito obrigada, viu? Deus abençoe muito. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Gente, encerramos mais aqui um Pode Crente, porque aqui não pode crente você? Pode! Tchau,